Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 261. Após um breve mas intenso, a Quarta Guerra se acalmou novamente. Embora os exércitos das várias nações, com exceção da Névoa, não tivessem se dispersado, os conflitos ferozes anteriores haviam terminado. Nesta guerra, o terceiro Hokage, que estava no acampamento principal de Konoha há mais de uma década sem muito movimento, mudou seu estilo habitual e derrotou a Névoa com métodos estrondosos. O quarto Hokage, o Relâmpago Amarelo, usou a técnica do Deus Voador do Trovão para lutar em dois grandes campos de batalha, sozinho, segurando os Kage de duas vilas. O pai de Genin, de Konoha, derrotou os 7 espadachins ninja da Névoa com sua própria força, afugentando o exército principal da Névoa. E com o passar do tempo, uma notícia se espalhou lentamente. Entre os 7 espadachins ninja, além dos 4 mortos por Might Dui, Juzou Biva havia desertado. Os ninjas da areia foram novamente facilmente repelidos pelos insetos parasitas da destruição do clã Aburame de Konoha. Os ninjas da areia nem sequer viram vestígios do inimigo até recuarem para os desertos da Terra do Vento, uma derrota profundamente frustrante. Essa série de mudanças fez os espectadores do mundo ninja suspirarem de emoção. Konoha era realmente uma vila abençoada pelos céus. Toda vez que enfrentava uma crise, um gênio nascia para salvá-la. Entretanto, embora Konoha tivesse conquistado um momento de descanso, Danzou, como um dos superiores de Konoha, não estava muito feliz. Originalmente, Danzou era o conselheiro do Hokage, a figura número 2 em Konoha. Mas com a chegada do quarto, o terceiro naturalmente substituiu Danzou como conselheiro do Hokage, e o status de Danzou, em vez de subir, decaiu. Agora, Danzou era apenas um dos 5 oficiais de alto escalão. Se não fosse pela raiz que controlava, ele não seria diferente de Omura Mitokado e Koharu Tatani. Como Danzou poderia estar satisfeito com isso? O que era ainda mais irritante era que, após Hiruzen retornar à linha de frente, por meio de uma série de operações, ele atribuiu o crédito por repelir a areia ao clã Aburame. Era por isso que o mundo exterior só sabia que os insetos Aburame haviam repelido a areia, mas não sabia que Danzou era quem estava por trás dos panos. Danzou naturalmente sabia que o propósito de Hiruzen era apaziguar o clã Aburame. Afinal, desta vez, Danzou havia forçado, à força, 5 ninjas de Aburame a migrarem seus insetos parasitas, à custa de suas vidas. O clã Aburame ficou insatisfeito com isso, e houve muitos rumores entre os outros clãs ninjas também. Mas saber era uma coisa, ter seus próprios méritos apagados daquele jeito era algo que Danzou não toleraria em nenhuma circunstância. Depois que a situação se acalmou, Danzou teve uma briga com Hiruzen e então deixou o acampamento principal de Konoha irritado. Quanto ao motivo de não ter discutido com Minato, Danzou expressou que o quarto Hokage, um fantoche criado por Hiruzen, ainda não era digno de sua atenção. Danzou, depois de deixar o acampamento de Konoha, levou seus subordinados diretamente para a fronteira do País do Fogo e para o País da Chuva. Isso mesmo, o alvo de Danzou desta vez era novamente Anzo. Alguns dias antes, quando Danzou passou pela Terra da Chuva com uma grande quantidade de insetos venenosos, ele deu um belo susto em Anzo. Sendo também um mestre em venenos, Anzo sabia melhor do que ninguém o dano que um ataque de veneno em larga escala poderia causar a um exército ninja. Então Danzou acreditava que esta viagem à Vila Oculta da Chuva não seria em vão. Retornando a Iwagakure, Ishiro, que havia saído e retornado à aldeia, recebeu uma carta. A carta não tinha assinatura e fora trazida por uma caravana de mercadores de outro país. Ishiro reconheceu a letra no envelope de relance. Era uma carta de Konan. Depois de tanto tempo, Konan finalmente lhe respondeu. Eu me pergunto qual será a atitude de Nagato e dos outros em relação a mim agora. Pensando nisso, Ishiro abriu o envelope. Como esperado, o conteúdo principal da carta era sobre os métodos de treinamento para a liberação de papel de Konan. Era disso que Kanako mais precisava no momento. Além desse conteúdo, Konan também descreveu brevemente as atitudes de Nagato e Aiko em relação a Ishiro na carta. Eu não esperava que Nagato me visse tão claramente. Será que o Rinnegan também tem a capacidade de ver através do coração das pessoas? Ishiro balançou a cabeça. Provavelmente não. Na história original, Nagato era apenas um fantoche. Se o Rinnegan tivesse esse efeito, seu final não deveria ter sido tão sombrio. Ishiro imaginou que provavelmente era porque havia aprendido ninjutsu com Nagato. Os dois tiveram mais contato, permitindo que Nagato enxergasse sua ambição. Yaiko é mesmo um idiota. Ishiro sentiu-se um pouco impotente. Mesmo agora, Yaiko ainda confiava nele. Yaiko ainda insistia naquele conjunto de crenças. Confiava nos outros e também acreditava que os outros confiariam nele. No entanto, Konan não mencionou sua própria opinião sobre Ishiro. Mas sua disposição em escrever para ele e ajudar seu discípulo a treinar a liberação de papel levou Ishiro a estimar que Konan ainda concordava com Yaiko. Ishiro ordenou que Anbu enviasse a carta de Konan para Kanako na linha de frente. É claro que Ishiro removeu diretamente as partes da carta referentes a Nagato e Yaiko. Naquele momento, Ishiro queria muito ir à Terra dos Rios para dar uma olhada, mas também temia que Nagato realmente fizesse algo contra ele. No momento, Ishiro não tinha uma boa noção da mentalidade de Nagato e não tinha certeza do que Nagato estava pensando, então não ousou correr o risco. Suspirando, Ishiro voltou sua energia para a liberação de luz. Antes de deixar a vila da última vez, Ishiro mal havia descoberto alguns truques para a liberação de luz. Agora era hora de dedicar bastante tempo a aprimorar sua proficiência. Naquele momento, Ishiro não podia se dar ao luxo de distrações. Entretanto, Ishiro originalmente pensou que com a incrível vitória de Konoha,
o mundo ninja teria um período relativamente longo de paz, mas o resultado foi diferente do que ele havia imaginado. Não muito tempo depois, outra mudança ocorreu no mundo ninja. Essa mudança parecia incrível para os outros no mundo ninja, mas Ishiro, que tinha visto a história original, estava extremamente ansioso por esse dia. Assim que as 4 grandes nações relutantemente retiraram suas tropas, assim que os ninjas de Konoha pensaram que poderiam acolher outro breve período de paz, os ninjas da névoa, que deveriam ter sido os últimos a agir, causaram problemas novamente. A única discípula do recém-nomeado 4º Hokage de Konoha foi sequestrada por ninjas da névoa durante uma missão. Faíscas voaram novamente entre Konoha e Kerigakuri. Se Ishiro não tivesse instruído o departamento de inteligência a prestar atenção especial aos 3 discípulos do Relâmpago Amarelo, Iwagakuri provavelmente também não teria conseguido receber essa notícia a tempo. No escritório do Tsuchikage, Ishiro folheou os relatórios de inteligência sobre o conflito entre Konoha e a névoa, com o coração agitado. Obito estava prestes a despertar seu Mangekyou. Madara Uchiha estava prestes a morrer. Esta deveria ser uma oportunidade de explorar o mundo subterrâneo de Madara. Naquele misterioso mundo subterrâneo, havia a estátua de Gedo, as células de Hashirama, o Sharingan, o Uchiha Gunbai e a herança de ninjutsu do clã Uchiha, incluindo um jutsu proibido como o Izanagi. Sem mencionar essas coisas de nível proibido, mesmo que ele conseguisse apenas 1 ou 2 das anotações de ninjutsu que sobraram de Madara, Ishiro sentiu que isso poderia aumentar muito a força de Iwagakuri. Mesmo que não conseguisse obter as notas de ninjutsu e capturar 1 ou 2 clones de Zetsu branco para pesquisa, Ishiro sentiu que não seria uma perda. Contanto que Madara morresse e Zetsu negro não fizesse nenhum movimento, enfrentando apenas Obito, que acabará de despertar seu Mangekyou, Ishiro não estava muito preocupado. O instinto de combate de Obito era péssimo. Embora seu Mangekyou fosse invencível, um Mangekyou desperto, mas ainda não habilmente utilizado, Ishiro expressou que não era motivo de pânico. Sem mencionar que Ishiro conhecia as habilidades deste Mangekyo melhor até do que o próprio Obito. A questão era, onde diabos ficava esse mundo subterrâneo? Se dependesse apenas da história original, Ishiro poderia supor que o mundo subterrâneo ficava bem perto da Ponte Kanabi. Mas nesta vida, o lugar onde Obito fingiu sua morte era um mundo distante da Ponte Kanabi. Portanto, supor com base na história original não resultaria em uma localização precisa. Obito possuía ninjutsu de espaço-tempo, tornando quase impossível rastreá-lo. Zetsu branco possuía a técnica da efêmera. Se pudesse ser rastreado, Ishiro já estaria monitorando-o reversamente. Então, como rastrear Obito? No momento em que Ishiro se distraía, a discussão entre os demais no escritório do Tsuchikage sobre o assunto terminou. O grupo chegou a um consenso. Não importava a loucura que a névoa estivesse aprontando desta vez, Iwagakuri não participaria. As 4 grandes nações já haviam perdido a melhor oportunidade de sitiar Konoha. Ninguém acreditava que a névoa pudesse provocar mais tempestades. Afinal, até mesmo o ataque surpresa de uma força de flanco inteira foi interrompido por um genin de Konoha. Quanta força a névoa tão danificada ainda teria? Ishiro voltou a si e então, sob os olhares atônitos de Onoki e dos outros, disse lentamente, estou fazendo uma viagem para a Terra das Ondas. Onoki franziu a testa e estava prestes a protestar, mas vendo a expressão grave de Ishiro, engoliu as palavras que estavam prestes a sair. As contribuições que Ishiro fizera para Iwagakuri e para o país da Terra ao longo dos anos eram imensas. E muitas vezes Ishiro parecia ter uma inteligência que os outros não tinham. Então Onoki estava lentamente se acostumando ao comportamento anormal de Ishiro. Depois de refletir por um momento, Onoki disse, se você quer ir então vá. Só não pense em resolver tudo sozinho. Você tem toda a vila de Iwagakuri te apoiando. As palavras de Onoki surpreenderam Ishiro um pouco. Ele não esperava que o velho fosse tão aberto desta vez. No entanto, a segunda metade da frase de Onoki ainda comoveu Ishiro. Talvez a vila pudesse ajudá-lo com problemas que ele não conseguia resolver sozinho. Após obter a permissão de Onoki, Ishiro não conseguiu mais ficar parado. Ignorando os olhares perplexos dos outros, levantou-se imediatamente e saiu do escritório do Tsuchikage. Depois de deixar o edifício Tsuchikage, Ishiro não saiu da vila diretamente como de costume, mas primeiro foi até a equipe de barreira. A equipe de barreira era muito especial para Ishiro. Foi o primeiro lugar em que ele trabalhou depois de chegar a este mundo. Pode-se dizer que a equipe de barreira foi o ponto de partida da ascensão de Ishiro. Ali Ishiro, o ninja civil, havia conseguido uma ultrapassagem nada convencional. Muitas das vantagens iniciais de Ishiro vieram daí. Sem os materiais gratuitos da equipe de barreira, o início da carreira ninja de Ishiro não teria sido tão tranquilo. Se a equipe de barreira não lhe estivesse dando um segundo salário, o crescimento de Ishiro não teria sido tão rápido. Acontece que à medida que a força e o status de Ishiro aumentavam, a ajuda que a equipe de barreira podia lhe oferecer se tornava cada vez menor. Além disso, Ishiro já havia visto quase todos os jutsus de selamento da equipe de barreira, então raramente vinha ali nos últimos anos. Ao entrar novamente na equipe de barreira, Ishiro sentiu uma emoção no coração. Akisha, a veterana com quem Ishiro estava mais familiarizado na equipe de barreira, havia se aposentado completamente. No entanto, Ishiro ainda conhecia relativamente bem o atual líder da equipe de barreira, que era Bunji, aquele que havia liderado Ishiro para a equipe de barreira naquela época. Enquanto cumprimentava algumas pessoas conhecidas, Ishiro foi direto para o escritório do chefe da equipe de barreira. Bunji ficou um tanto surpreso com a chegada de Ishiro. Ishiro raramente vinha à equipe de barreira desde que se tornará conselheiro. Bunji viu Ishiro crescer. O primeiro jutsu de selamento de nível a que Bunji aprendeu naquela época foi o selo dos 5 elementos, desenvolvido por Ishiro. Bunji inicialmente pensou que depois de se tornar conselheiro, Ishiro escolheria assumir o comando da equipe de barreira, mas em vez disso, foi Ikura quem veio. Naquela época, Bunji realmente não entendia.
A maior força de Ishiro era claramente o jutsu de selamento, mas ele não escolheu a equipe de barreira. Só mais tarde, quando Ishiro causou grande comoção na equipe médica, Bunji entendeu que talvez Ishiro sentisse que tudo que podia ser mudado na equipe de barreira já havia sido mudado. Outros departamentos precisavam mais de Ishiro. Senhor Bunji, preciso incomodar a equipe de barreira com uma coisa, disse Ishiro diretamente, alheio ao drama que se desenrolava na mente de Bunji. O status de Ishiro era muito superior ao de Bunji, o líder da equipe de barreira, então Ishiro não se deixou levar por rodeios. Bunji assentiu e perguntou com alguma curiosidade, Conselheiro Ishiro, para que você precisa da equipe de barreira? Capítulo 262. Com a cooperação de Bunji, Ishiro convocou todos os ninjas de jutsu de selamento de nível Chunin, ou superior do time de barreira. Olhando para a equipe de barreira que havia crescido muito mais do que antes, Ishiro sorriu e começou a falar lentamente. Preciso de um jutsu de selamento do tipo rastreador. O requisito é que ele seja capaz de enganar o Sharingan, e até mesmo enganar olhos com uma percepção muito superior à do Sharingan. Todos se entreolharam com total consternação. Então, Uzumaki Yumi, que já havia sido promovida a vice-chefe da equipe de barreira, falou, Conselheiro Ishiro, será que os olhos de que você fala, com uma visão muito superior ao Sharingan, são o Byakugan? Uzumaki Yumi era agora noiva de Ikura e estava relativamente familiarizada com Ishiro, então ela levantou a questão diretamente. Ishiro balançou a cabeça e disse, o nível do Byakugan é quase o mesmo do Sharingan, eles apenas têm focos diferentes. Você não precisa perguntar que tipo de olhos eles têm, apenas considere se isso pode ser feito. Todos ficaram sem palavras novamente. Fazer as pessoas trabalharem sem revelar a inteligência era ir longe demais. Finalmente, o discípulo de Ishiro, Yuran Kawazoi, falou, quebrando o constrangimento de Ishiro, mestre, você mencionou esses olhos. Quão mais forte é a percepção deles em comparação a um Sharingan de 3 Tomoe ou a um Byakugan? A pergunta era muito prática. Ishiro havia dito apenas muito superior ao Sharingan, mas permaneceu em silêncio sobre o quão mais forte ele era, o que deixou todos desamparados. Ishiro pensou por um momento e disse, usar o Byakugan como referência não é apropriado, seu foco é semelhante ao do Sharingan. Vamos usar o Sharingan como referência. Você deveria considerá-lo 10 vezes mais forte que um Sharingan de 3 Tomoe. 10 vezes, alguém não pôde deixar de perguntar, gaguejando. Iwagakure tinha um Sharingan de 3 Tomoe, que era ocasionalmente usado para experimentos. A equipe da barreira, como um departamento de pesquisa especializado, havia participado bastante disso e tinha plena consciência do poder de um Sharingan de 3 Tomoe. Ishiro assentiu para indicar que não tinha ouvido errado. Desta vez, todos não ficaram mais em silêncio e começaram a discutir em meio ao alvoroço. Alguns disseram diretamente que era impossível. Quanto mais 10 vezes mais forte que um 3 Tomoe, até mesmo enganar um 3 Tomoe era impossível. Outros diziam que a força do Sharingan não estava na percepção. Em termos de percepção, o Sharingan era inferior ao Byakugan, então não era impossível de ser alcançado. Ouvindo a animada discussão da multidão, Ishiro também suspirou. Ele próprio era um gênio em jutsus de selamento, e em termos de proficiência em jutsus de selamento, era mais forte do que todos os presentes. Ele era naturalmente muito claro sobre os problemas que todos estavam abordando, mas Ishiro esperava que com tantas pessoas ali, alguém pudesse oferecer algumas sugestões viáveis. Depois de um tempo, Uzumaki Yumi resumiu, Conselheiro Ishiro, você também é um mestre em jutsu de selamento. Você deveria saber melhor do que ninguém que o jutsu de selamento não é onipotente. É quase impossível enganar a perspicácia de um Sharingan de 3 Tomoe. Quanto aos olhos 10 vezes mais fortes que um Sharingan de 3 Tomoe, pode-se até dizer que são capazes de perceber qualquer detalhe. Ishiro ficou um pouco decepcionado. Nesse caso, rastrear óbito seria impossível. Que pena para o legado de Madara. Nesse momento, seu bom discípulo Yuran Kawazoi falou novamente, professor, tenho uma ideia. Ao ouvir as palavras de Yuran, o olhar de todos, incluindo o de Ishiro, se voltou para ela. Yuran não fazia parte da equipe de barreira há muito tempo, mas seu tratamento não era ruim. Por nenhuma outra razão além de ser discípula de Ishiro, a primeira discípula a herdar o legado do jutsu de selamento de Ishiro. Todos tinham grandes expectativas sobre ela. A última pessoa de quem todos tinham tantas expectativas era agora a vice-chefe da equipe de barreiras, Uzumaki Yumi. O anterior era Ishiro. Então, naquele momento, embora ninguém acreditasse que este recém-promovido Chunin pudesse pensar em um método, todos estavam dispostos a ouvir. Sob o olhar de todos, Yuran ficou um pouco nervosa, mas mesmo assim começou sua descrição com ousadia. O professor já obteve um Byakugan antes. Nossa equipe de barreiras vem pesquisando um jutsu de selamento para combater o Byakugan há algum tempo, mas nosso progresso tem sido mínimo. O motivo não é porque a perspicácia do Byakugan seja imbatível, mas sim por causa do seu efeito de transparência. Embora o Sharingan seja tão famoso quanto o Byakugan, como disse o mestre, a especialidade do Sharingan não é a intuição, mas a observação do chakra e sua visão dinâmica. Comparada à transparência do Byakugan, a habilidade de visão dinâmica não é muito útil contra jutsus de selamento. A única coisa que merece nossa atenção é a sensibilidade do Sharingan ao chakra. Este ponto também é imbatível para ninjas comuns, pois sem chakra, muito menos o jutsu de selamento, você não consegue nem usar as 3 técnicas básicas da academia. Mas o mestre é diferente. O mestre tem um tipo de chakra que não é facilmente percebido. Nesse momento, o coração de Ishiro se agitou. Ele imediatamente entendeu que Yuran estava falando sobre o sábio chakra. De fato, como o jutsu sábio incorpora energia natural, ele não é facilmente detectado. O jutsu de selamento aplicado com o jutsu sábio poderia, de fato, escapar muito bem da percepção do Sharingan. Embora Ishiro não tivesse certeza se conseguiria enganar o Mangekyou Sharingan, ele sentiu que valia a pena tentar.
Ao ver a reação de Ishiro, Yuran continuou. Se pudermos desenvolver um jutsu de selamento do tipo rastreamento que consuma o mínimo de chakra possível, ou tenha a menor flutuação de chakra possível, e combiná-lo com o chakra único do professor, não será impossível enganar um Sharingan de 3 Tomoe, ou até mesmo um olho de nível superior. Ishiro assentiu, expressando sua aprovação a Yuran. Com uma direção, Ishiro não precisava mais das pessoas da equipe de barreira para apresentar ideias. Depois de deixar Bunji dispensar a multidão, Ishiro deixou a equipe de barreira. O tempo era curto. Ishiro foi direto para a área de treinamento do Jutsu Sábio, entrou imediatamente no modo sábio e então com as marcas faciais do sábio cobrindo metade do seu rosto. Deixou Iwagakure. Ao longo do caminho, Ishiro pensava constantemente em como rastrear Obito. Naquele mesmo dia, Ishiro chegou ao País das Ondas. Com a ajuda de seu ninjutsu de voo, ele descobriu facilmente os movimentos dos ninjas da névoa. O processo foi simples, pois os ninjas da névoa mal haviam escondido seus rastros. Não é de se admirar que Kakashi tenha conseguido tirar Rin tão facilmente e Ishiro franziu os lábios. Olhando para os ninjas da névoa que pensavam que seu plano estava dando certo, fingindo rastrear Kakashi e Rin, Ishiro não os perturbou. Em vez disso, circulou a área várias vezes e finalmente encontrou um ninja da névoa solitário. Já fazia algum tempo desde que Obito Uchiha fora resgatado por Madara. Durante esse período, o despreocupado Obito se recuperava dos ferimentos enquanto brincava de forma agressiva com vários clones de Zetsu branco. Até o dia em que de repente lhe disseram que Rin estava em perigo. Obito, que não conseguia mais ficar parado, correu desesperadamente em direção a Kakashi e Rin com a ajuda de um clone de Zetsu branco. Mas foi uma pena. No final, o que Obito viu foi tudo que Madara havia planejado há muito tempo, seu melhor amigo matando a pessoa que ele amava. Não se sabia se a dor de perder seu amor era maior, ou a dor de ser traído por seu melhor amigo era pior. Sob esse golpe duplo, Obito, como se tivesse pulado o nível, despertou diretamente seu Mangekyou. Neste momento, no céu acima da área onde Kakashi e Rin lutavam, Ishiro observava com seu olho da mente ninjutsu sensorial. Ele já havia descoberto a chegada de Obito. Para ser honesto, Obito, envolto em Zetsu branco, tinha uma forte capacidade de ocultar sua presença. Se não fosse por Obito ter corrido até ali, causando uma comoção considerável, Ishiro realmente não o teria descoberto. Mas no momento em que o Mangekyou despertou, Ishiro sentiu claramente aquela sinistra flutuação de chakra. Esse nível de chakra havia de fato atingido o nível Kage. O incrível Sharingan. Mesmo tendo visto a história original, Ishiro ainda estava muito chocado com a cena. Um momento antes, a intensidade de chakra do emocionalmente instável Obito estava apenas no nível Chunin, mas no instante seguinte, ele já tinha a força de um Kage. A linhagem do sábio dos 6 caminhos era imbatível. Foi também nesse momento que o olho da mente de Ishiro pareceu ter uma leve conexão com alguma existência. Só que essa conexão foi muito breve, fugaz, num instante. Se Ishiro não tivesse força e percepção de nível Kage, talvez essa sensação passageira tivesse sido ignorada por ele. O olho da mente? Isso mesmo, é o olho da mente. Ishiro saboreou cuidadosamente a sensação de agora há pouco. Não havia engano, devia ser o olho da mente. Seu olho da mente havia ressoado com uma certa existência. A abertura do olho da mente foi um acidente para Ishiro. Naquela época, Ishiro estava quase petrificado pela energia natural e despertou o ninjutsu de nível S, o olho da mente em uma situação desesperadora. Mas depois disso, o olho da mente nunca mais mudou. Embora seu alcance sensorial tenha aumentado ligeiramente, comparado à velocidade assustadora do aprimoramento de força de Ishiro, essa pequena mudança foi completamente insignificante. Até hoje, Ishiro, que quase havia treinado seu olho da mente para se tornar um instinto, descobriu inesperadamente uma pequena mudança nele. Aquela sensação era como se alguém tivesse aberto uma porta para ele. Naquele instante, seu olho da mente se comunicou com uma existência desconhecida e então extraiu algum poder daquele lugar desconhecido. Embora não tivesse feito nenhum experimento, Ishiro tinha certeza de que seu olho da mente havia sido significativamente aprimorado. O que está acontecendo? O olho da mente deveria ser apenas um ninjutsu, não uma herança de linhagem como Byakugan ou Sharingan. Por que haveria esse tipo de mudança? Completamente perplexo, Ishiro olhou para Obito, que estava furioso lá embaixo, e de repente teve um palpite. Será que foi porque Obito despertou seu Mangekyou? No momento em que o Mangekyou despertou, ele se comunicou com alguma existência, permitindo que meu olho da mente também se beneficiasse disso? Ishiro não tinha certeza, e não havia tempo para investigar agora porque Obito lá embaixo já havia começado seu massacre. Naquela época, a maior razão pela qual Ishiro escolheu aprender o ninjutsu de nível S, o olho da mente, foi usá-lo para detectar ninjutsu de espaço-tempo, cujo alvo principal era Obito Uchiha. Agora que Obito estava bem na sua frente, Ishiro certamente não perderia a oportunidade. Após a estranha sensação do olho da mente passar, Ishiro começou a sentir o estado de Obito. Foi eficaz, mas também ineficaz. Quando Obito foi desativado, o olho da mente não conseguiu capturar seu chakra. Quando ele se tornou tangível, o olho da mente conseguiu capturar seu chakra. Do ponto de vista de neutralizar ninjutsu de espaço-tempo, o olho da mente não era suficiente. Mas, da perspectiva de avaliar o estado do inimigo, o olho da mente era suficiente. Embora soubesse há muito tempo que o Mangekyou de Obito possuía habilidades de espaço-tempo, depois de ver com os próprios olhos, Ishiro ainda estava impressionado. Esse tipo de habilidade de ser invencível por natureza era muito mais prático do que sua própria necessidade de voar para se esquivar de ataques. O completamente irracional Obito Uchiha agora usava sua habilidade suprema. Abaixo, com exceção de Kakashi e Rin, todos os ninjas da névoa estavam sendo brutalmente massacrados por Obito. Não havia um único cadáver intacto. Ao mesmo tempo, o sangue dos cadáveres jorrava por toda parte.
No final, Rin e Kakashi estavam quase encharcados de sangue. A princípio, Obito não foi manchado pelo sangue devido à sua própria transformação. Mas no final, ao tocar em Rin, Obito desativou sua transformação, e seus pés descalços inevitavelmente tocaram o sangue. Foi nesse momento que, sem que Obito percebesse, um pouco de sangue controlado pelo jutsu de selamento de Ishiro grudou com sucesso no tornozelo de Obito. Este sangue era do ninja da névoa que Ishiro havia capturado na periferia anteriormente. Ishiro já havia usado o chakra sábio para lançar um jutsu de selamento do tipo rastreador dentro do corpo deste ninja da névoa. O local de gravação do jutsu de selamento estava bem no sangue deste ninja. Nem o já irracional Obito nem os ninjas da névoa em pânico notaram que outro genin da névoa aterrorizado e sem palavras havia sido adicionado ao seu meio. Depois, como Ishiro esperava, este genin da névoa, junto com os outros ninjas, foi desmembrado diretamente pelo furioso Obito. Seu sangue, sob o controle de Ishiro, fluiu lentamente para o flanco de Obito e finalmente se fixou com sucesso em seu tornozelo. E nem Obito nem o Zetsu branco que o envolvia perceberam nada disso. Embora houvesse um desenvolvimento estranho com seu olho da mente, o objetivo final ainda fora alcançado. Ishiro respirou aliviado e não se moveu precipitadamente. Obito estava emocionalmente estável naquele momento. Ele ainda não o havia notado. Seria ruim se ele se movesse precipitadamente e chamasse sua atenção. Capítulo 263. Depois de um longo tempo, tendo desabafado suas emoções e finalmente se acalmado devido à exaustão e ao desespero, Obito Uchiha se levantou e lentamente saiu na direção de onde veio. Depois de mais um tempo, Ishiro verificou cuidadosamente os arredores do campo de batalha mais uma dúzia de vezes com seu ninjutsu sensorial e o olho da mente. Ele só deixou um clone de Zetsu branco? Um brilho surgiu nos olhos de Ishiro. Olhando na direção em que Obito havia partido, Ishiro sentiu que aquela era uma oportunidade. Antes, preocupado com a possibilidade de Madara Uchiha agir, Ishiro tinha suas reservas. Agora que Madara estava prestes a morrer, Ishiro naturalmente tinha muito menos escrúpulos. Ishiro, tendo lançado o jutsu de camuflagem, lentamente usou o jutsu de rocha leve, pesada para se aproximar daquele clone de Zetsu branco. Sentindo que o clone de Zetsu branco escondido em uma grande árvore dezenas de metros abaixo parecia ter notado algo e estava olhando ao redor, Ishiro cuidadosamente interrompeu sua aproximação. Depois de mais um tempo, no momento em que o clone de Zetsu branco baixou a guarda novamente, Ishiro rapidamente estendeu ambas as mãos. Arte sábia, Banshou Tenin. Em um instante, o clone de Zetsu branco, junto com a árvore em que estava escondido, foi sugado para o ar por Ishiro. O clone de Zetsu branco, sentindo perigo, imediatamente tentou usar a técnica da efêmera, mas então congelou por um momento ao deixar as raízes da árvore. O que está acontecendo? Onde fica o chão? Atingido pela arte sábia de Ishiro, Banshou Tenin separado do chão, o Zetsu branco perdeu sua maior vantagem em velocidade. Então Ishiro desencadeou uma série de ataques combinados, subjugando e selando o ainda atordoado Zetsu branco, que não sabia o que fazer. Depois de criar um clone da Terra e fazer com que ele levasse o clone de Zetsu branco a uma altitude de mais de 1000 metros, Ishiro finalmente deu um suspiro de alívio. Depois de observar atentamente por mais um tempo e confirmar que não havia outros ninjas por perto, Ishiro foi até o lado de Kakashi. Olhando para o corpo de Rin, Ishiro não entendia por que Obito não a levava consigo. Levar o corpo, encará-lo todos os dias, não seria ótimo? Ele precisava entrar furtivamente em Konoha toda vez para lamentar na pedra memorial? No entanto, Rin não era o alvo de Ishiro. O que o interessava era Kakashi. Ishiro primeiro subiu e desmontou o equipamento de Kakashi. Depois de uma olhada rápida, ainda havia algumas coisas boas nele. Ele tinha alguns pergaminhos de ninjutsu. É isso mesmo. Kakashi é como eu, sem parentes próximos. A maior parte do seu patrimônio líquido deve estar com ele. Deixando de lado outras coisas, Ishiro primeiro selou a kunai especial gravada com a fórmula do deus voador do trovão. Ishiro não sabia a eficácia de seus selos contra o deus voador do trovão, então aplicou 7 ou 8 selos de nível A de uma só vez, alguns selando chakra, outros selando percepção. Mas isso não foi tudo. Ishiro criou outro clone e o fez esconder esta kunai especial. Independentemente de Minato ainda conseguir senti-lo agora, Ishiro não queria correr o risco. Mesmo que quisesse estudá-lo, teria que esperar até que Minato morresse. Depois de lidar com os pertences pessoais de Kakashi, Ishiro criou um grande número de clones e os fez examinar os corpos dos ninjas da névoa ao redor. Obito não se importava com os equipamentos desses ninjas, mas Ishiro não podia se dar ao luxo de não se importar. Pelo menos 40 ninjas da névoa foram mortos por Obito. Entre esses 40, o número de genins não era grande, a maioria era formada por chunins. Havia também um número considerável de junins. Esses ninjas não tinham muita experiência em combate e tinham muitas coisas boas neles. Por fim, Ishiro olhou para o olho esquerdo firmemente fechado de Kakashi. Ele hesitou por um instante, mas não fez nenhum movimento. Embora esse olho já tivesse despertado para o Mangekyou, ele era basicamente inútil até que Kakashi o desenvolveu em um verdadeiro Mangekyou. E para outros usarem esse Sharingan como Kakashi fez seria bem difícil. Sem a ajuda da vontade de Obito pessoalmente presenteando-o com o Sharingan, seria possível esquecer de usar esse olho. Depois de embalar e selar as coisas obtidas de Kakashi e dos ninjas da névoa, Ishiro seguiu na direção que Obito havia partido. Ishiro não utilizou imediatamente o jutsu de selamento preso ao tornozelo de Obito. Cada vez que o usava, a chance de exposição aumentava.
usava. Agora não era o momento de usá-lo. Com base em seu conhecimento da história original, Ishiro tinha uma estimativa de tempo para a morte de Madara. O tempo que Obito levaria para chegar a este campo de batalha não ultrapassaria um dia. Ishiro estimou que este local provavelmente foi escolhido por Madara com antecedência. Então, para Obito, que agora possuía ninjutsu de espaço-tempo, o tempo que levaria para retornar ao lado de Madara também não excederia um dia. Considerando que Madara também deu algumas últimas palavras a Obito antes de morrer, Ishiro sentiu que esperar 1 ou 2 dias antes de sentir era o certo. Enquanto voava, Ishiro de repente sentiu algo. Seu corpo parou, e ele usou toda a sua força para ativar seu ninjutsu sensorial e o olho da mente. É outro clone de Zetsu branco. Ishiro sentiu o coração se agitar. Parece que o Zetsu branco já sabe que capturei um deles. Este está aqui para investigar a situação? Que reação rápida, que velocidade. Depois de verificar cuidadosamente novamente e não encontrar mais nada, Ishiro continuou sua perseguição. Entretanto, depois de caminhar por mais um tempo, Ishiro descobriu que os rastros deixados por Obito haviam desaparecido completamente. Ele começou a usar ninjutsu de espaço-tempo daqui, certo? Já que ele começou a usar ninjutsu de espaço-tempo para viajar, isso significa que a morte de Madara não está longe. Apresse-se, Obito. Não deixe Madara viver mais. No sombrio espaço subterrâneo, exatamente como Madara esperava, Obito foi e retornou. Olhando para o Mangekyou de Obito, um leve sorriso surgiu no rosto de Madara. Só naquele momento Madara finalmente decidiu deixar Obito se tornar seu agente. Em seguida, após Madara apresentar parte do plano do olho da lua a Obito e organizar suas tarefas, ele criou o Zetsu negro à sua frente. Então Madara arrancou os canos que o conectavam à estátua demoníaca do caminho exterior e entrou em sua aniquilação final. E Obito, sob a orientação de Zetsu preto e branco, começou seu estudo da liberação do Yin Yang. Um dia depois, uma leve coceira apareceu no tornozelo de Obito. No entanto, Obito, cujo coração já estava morto, não deu importância. Somente depois que essa sensação se manifestou 3 vezes, Obito percebeu que algo estava errado. Ao estender a mão para limpar aquele vestígio de sangue, Obito sentiu algo anormal. Mas após observá-lo atentamente com seu Sharingan ativado, não encontrou nada. Ao lado dele, Zetsu negro, que guiava Obito, perguntou: Obito, o que houve? Obito balançou a cabeça para indicar que nada estava errado. Então olhou para Zetsu negro com uma expressão fria e disse em um tom glacial: me chame de Madara Uchiha. Esta cena também estava dentro das expectativas de Ishiro. O jutsu de selamento que Ishiro havia aplicado no sangue não continha muito chakra sábio. Depois de ser sentido várias vezes, não restava muito. Agora mesmo, quando Obito o limpou casualmente, ele já havia destruído a estrutura do selo. Uma vez que a estrutura do selo foi quebrada, o chakra sábio restante dentro dela se dissipou naturalmente. Se Obito tivesse ativado seu Mangekyou Sharingan primeiro, ele poderia ter observado uma ligeira diferença. Mas agora, o que ele via era de fato apenas sangue comum. E no momento em que Obito limpou a mancha de sangue, Ishiro estava flutuando bem acima dele. Após 3 tentativas de posicionamento sensorial, Ishiro encontrou com sucesso a localização da base de Madara. Correu tudo muito bem. Obito realmente faz jus ao seu apelido de idiota virtuoso. Ter um oponente tolo é o melhor. Originalmente, na expectativa de Ishiro, o melhor resultado seria ser descoberto por Obito ao sentir o selo, e então ele teria que forçar a entrada. Ishiro estava confiante de que poderia obter parte do legado de Madara das mãos de Obito, mas o que acontecerá agora parecia ainda melhor do que Ishiro imaginara. Ele havia encontrado a base de Madara e não fora detectado por Obito. Ishiro queria muito voltar para Iwagakure agora e voltar para atacar a base depois que Obito tivesse partido. Mas considerando que Obito tinha espaço Kamui e um armazém embutido, e se ele empacotasse tudo e levasse consigo? Então, depois de pensar no ar por um longo tempo, Ishiro decidiu entrar agora. Ishiro desceu lentamente usando o jutsu de pedra leve, pesada e o jutsu de camuflagem. Então flutuou através do portão de pedra que havia sido quebrado por Obito alguns dias atrás. Ele não havia percebido isso ao assistir à história original, mas agora que Ishiro havia entrado pessoalmente, finalmente sentiu a vastidão daquele espaço subterrâneo. Só a passagem de entrada comportava 4 ou 5 pessoas entrando lado a lado. Na passagem, as primeiras coisas que chamaram a atenção de Ishiro foram algumas armas. Havia espadas de samurai de vários comprimentos e também o Uchiha Gunbai. Depois de sentir por um momento e confirmar que não havia armadilhas, Ishiro colocou essas coisas sem cerimônia em sua própria bolsa de ferramentas ninja. Mais à frente, após passar por uma pilha de escombros, Ishiro entrou no salão onde Obito havia se recuperado. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi, naturalmente, a gigantesca estátua demoníaca do caminho exterior. Felizmente, o Ishiro atual já tinha visto sua cota de bestas com cauda e animais gigantes invocadores. Somado ao conhecimento da história original, Ishiro não prestou muita atenção à estátua demoníaca. Ishiro demorou-se apenas por um momento em alguns corpos brancos pendurados na estátua demoníaca e então fixou seu olhar diretamente em uma figura à sua frente, de frente para ele. Madara Uchiha. Era preciso dizer, o atual Ishiro estava um tanto nervoso. Se Madara não tivesse morrido, Ishiro não tinha certeza se conseguiria lidar com o velho Madara. Embora o salão fosse grande, não havia um único ser vivo. Então Ishiro flutuou gentilmente até Madara e estendeu a mão para arrancar um par de olhos de suas órbitas. Tirando uma garrafa cheia de solução nutritiva para armazenar este par de Sharingan, Ishiro mais uma vez colocou esta colheita em sua bolsa de ferramentas ninja. Olhando ao redor, Ishiro ficou surpreso ao descobrir que parecia não haver outros cômodos. Então, para onde Obito foi? Poderia estar mais abaixo da terra? Ishiro achava que não era impossível. Mas, dessa forma, provavelmente seria impossível entrar sem ser descoberto.
O subterrâneo era o domínio do Zetsu branco. Ishiro sabia que assim que entrasse no subsolo, seria imediatamente descoberto por ele. Então, por um momento, Ishiro hesitou um pouco sobre verificar se deveria ou não ir até o subsolo. Mas Ishiro rapidamente descartou esse pensamento. Em vez de procurar uma base em local desconhecido, era melhor tentar obter algo da estátua demoníaca. Mas mexer na estátua demoníaca provavelmente também alertaria o Zetsu branco. Esqueça, vou fazer tudo. Rangendo os dentes, Ishiro criou 2 clones. Então, os 3 cooperaram, conjurando juntos o ainda ineficiente Kekei Touta, liberação de luz. A liberação de luz de Ishiro ainda não estava pronta para o combate real. Por nenhuma outra razão além da proficiência insuficiente. O processo de carregamento antes de lançar a liberação de luz era longo o suficiente para um inimigo matar Ishiro centenas de vezes. Mas a situação era diferente desta vez. Não havia ninguém por perto, e Ishiro tinha tempo suficiente para se preparar. Depois de tanto tempo, uma intensa flutuação de chakra emanou de onde Ishiro estava. Obito e Zetsu preto e branco, localizados no subsolo, ficaram chocados. O que está acontecendo? Será que o Lorde Madara não está morto? Perguntou um clone de Zetsu branco. Idiota! O chakra do Lorde Madara não é assim. Alguém invadiu, disse outro clone de Zetsu branco. Essa flutuação de chakra é um tanto familiar. Isso mesmo, é o Ishiro de Vagakuri. Outro clone de Zetsu branco já havia monitorado Ishiro antes ou visto lutar, e rapidamente identificou o chakra dele. Capítulo 264. O Zetsu negro estava originalmente orientando o Obito no treinamento da liberação Yin. Após ouvir a conversa entre os inúmeros clones de Zetsu branco, ele imediatamente gritou: calem a boca. Apressem-se e vejam o que Ishiro está fazendo. Zetsu negro estava realmente ansioso. O corpo de Madara Uchiha ainda estava lá em cima. Se Ishiro ousasse tocar o corpo de Madara, Zetsu negro sentia que deveria agir pessoalmente. Ele não se importava nem mesmo se tivesse que expor sua própria força na frente de Obito. No máximo, apenas diria a Obito que aquele era o poder que Madara lhe dera. De qualquer forma, Madara Uchiha estava morto. A próxima vez que ele fosse revivido seria quando ele próprio fizesse um movimento contra Madara. Não havia nada com que se preocupar. Zetsu negro se fundiu com Zetsu branco, e juntos voaram rapidamente em direção à superfície. Enquanto isso, Obito ativou diretamente o Kamui. Liberação de luz, jutsu de desmantelamento atômico. Quando Obito, Zetsu preto e Zetsu branco, e vários clones de Zetsu branco chegaram ao salão, viram um brilho de luz branca ofuscante. Um dos clones de Zetsu branco foi o mais azarado. Sua posição era bem perto da estátua de Gedo e por um golpe de azar, ele estava bem no caminho do ataque de liberação de luz de Ishiro. Este clone de Zetsu branco foi vaporizado diretamente pela liberação de luz, sem conseguir pronunciar uma única palavra. Junto com ele, uma pequena parte do 10 caudas também foi vaporizada. Um pequeno tentáculo do 10 caudas foi cortado por Ishiro usando sua Kekei Touta. Então, antes que os outros pudessem reagir, Ishiro avançou rapidamente e pegou o pedaço do 10 caudas que havia caído no chão. Depois de completar tudo isso, Ishiro lentamente se virou para encarar Obito Uchiha. Nessa época, Obito ainda usava o clone anterior do Zetsu branco, com uma máscara espiral no rosto que só tinha um buraco para seu olho direito. Ao lado de Obito estavam Zetsu negro e metade de um clone de Zetsu branco. O Zetsu negro da Face Yin Yang primeiro lançou seu olhar para Madara. Não vendo nenhuma mudança no corpo de Madara, ele suspirou aliviado, e só então ele, junto com os outros, começou a avaliar Ishiro. Nesse momento, Ishiro estava novamente vestido como um Anbu de Konoha. Embora soubesse que seria reconhecido por Zetsu branco assim que usasse chakra, Ishiro ainda não queria tirar a máscara. Por nenhuma outra razão além do fato de que seu rosto estava coberto pelas marcas sábias do modo sábio, e o jutsu sábio era um de seus trunfos. Ele não queria se expor tão rapidamente. Embora Ishiro estivesse com seus 2 clones naquele momento, devido à sua posição ao conjurar a liberação de luz, Obito Uchiha ainda distinguia facilmente o corpo principal de Ishiro. De frente para o corpo principal de Ishiro, Obito pronunciou suavemente seu nome, ele já o ouvirá antes. Ishiro era considerado contemporâneo do mestre de Obito, Namikaze Minato. Ele ouvirá inúmeros feitos de Ishiro da boca de Minato. Acontece que naquela época Ishiro, em seu coração, estava no mesmo nível de seu mestre, uma grande figura que não se deixava provocar. Mas agora, Obito, tendo acabado de despertar seu Mangekyou, expressou que neste vasto mundo, não havia ninguém digno de sua atenção séria. Assim, após um suave murmúrio, Obito, sem nenhuma bobagem extra, correu diretamente em direção a Ishiro. Neste momento, Ishiro ainda não havia dissipado seu jutsu de pedra leve pesada. Ao ver isso, ele sacou uma espada longa e também avançou em direção a Obito em uma velocidade extremamente rápida. Ishiro não estava muito confiante em seu próprio taijutsu, mas se o oponente fosse Obito, Ishiro expressou, sem pânico. Sem Kamui, Ishiro sentiu que ainda poderia derrotar Obito completamente com taijutsu. Como esperado, um momento antes do contato, a lâmina de Ishiro atingiu Obito. Claro, isso também ocorreu porque Obito não tinha intenção de se esquivar. Sem nenhuma surpresa, a espada longa atravessou o corpo de Obito como se estivesse cortando o ar, sem nenhuma sensação de atingir um alvo. A espada longa era muito rápida, permanecendo no corpo de Obito apenas por um instante antes de partir. E assim que a espada se foi, o corpo originalmente transformado de Obito imediatamente se tornou tangível. Ao mesmo tempo, uma estaca de madeira apareceu de repente em sua mão, antes vazia. Ishiro não ficou nem um pouco surpreso. A espada longa que acabará de deixar o corpo de Obito inverteu sua direção e o perfurou novamente. Obito ficou chocado. Impossível. Era como se Ishiro tivesse adivinhado sua habilidade e feito o contra-ataque perfeito. Mas ele não se esquivou imediatamente. Ele tinha células do primeiro Hokage. Não tinha medo de trocar ferimentos por ferimentos.
Rangendo os dentes com um olhar frio nos olhos, Obito acelerou o golpe com a estaca de madeira em sua mão. Mas naquele momento, o corpo de Ishiro se moveu em direção à estátua de Gedo a uma velocidade extremamente rápida. Ao mesmo tempo, a espada longa que originalmente estava no corpo de Obito girou horizontalmente novamente, quase o cortando ao meio. Impossível. É o Banshou Tein. Zetsunegro rugiu em seu coração. Ele não entendia como Ishiro podia ter a habilidade do Rinnegan. Zetsunegro lançou seu olhar para a máscara de Ishiro. Os dois olhos atrás da máscara eram perfeitamente normais. Não eram Byakugan, nem Sharingan, e certamente não eram Rinnegan. O que estava acontecendo? Zetsunegro não estava enganado. No momento em que Ishiro e Obito se cruzaram, era tarde demais para ele se esquivar do ataque de Obito sozinho. Mas Ishiro tinha um trunfo. Este movimento era precisamente usar os princípios do Banshou Tein para exercer uma força gravitacional, usando a força reativa para se deslocar. Ishiro havia usado este movimento em Kirigakure ao enfrentar o ataque furtivo de Orochimaru. Agora, usando-o contra Obito, o efeito era excelente. E ainda mais chocado que o Zetsunegro foi Obito. Obito, que originalmente queria usar a transformação de seu corpo para um ataque furtivo, foi diretamente neutralizado pelo próprio plano de Ishiro. Se ele não tivesse percebido que a situação era ruim e transformado seu corpo novamente, Obito provavelmente já teria sido cortado em dois. Como ele perdeu a oportunidade de atacar Ishiro ao se transformar novamente, Obito e Ishiro passaram um pelo outro. Zetsu branco. Obito gritou enquanto se virava. Ao ouvir o chamado de Obito, o clone de Zetsu branco anexado a ele imediatamente começou a reparar seu corpo. No entanto, esse reparo também levou tempo. Por um curto período, o poder de combate de Obito ficou bastante reduzido. Você conhece minha habilidade? Você também estava por perto naquela época. Você viu Rin ser morta pelos ninjas da névoa, não é? Embora ferido, Obito ainda entendeu o ponto-chave do problema, julgando imediatamente que Ishiro tinha informações sobre ele. E rapidamente concluiu que Ishiro devia ter testemunhado todo o processo de matar os ninjas da névoa. Ishiro ficou um tanto surpreso. Será que aquele ainda era o idiota virtuoso da inteligência? O Mangekyou também poderia aumentar o QI de alguém? No entanto, a concentração de Obito ainda não estava normal. Sua primeira reação foi reclamar que Ishiro não havia intervindo para salvar Rin. Vendo que Obito estava prestes a enlouquecer, Zetsunegro rapidamente o deteve. O estado atual de Obito não era adequado para a batalha. Ao ver Obito sendo contido pelo Zetsu preto e branco com face yin-yang, Ishiro disse: "Vim buscar as anotações de ninjutsu de Madara Uchiha. Entregue-me o que eu quero e posso fingir que não sei de nada. Caso contrário, sua existência será imediatamente conhecida por todo o mundo ninja." Naquela época, não importa que tipo de planos você tenha, você pode esquecer o sucesso. Ao ouvir isso, um brilho surgiu nos olhos de Zetsunegro. Olhando novamente para Obito, que ainda não havia se recuperado totalmente do frenesi, ele sabia que essa decisão não poderia ser tomada por Obito. Então disse: "Tudo bem. Também estamos dispostos a cooperar com Iwagakure." Ele mencionou Iwagakure incisivamente, querendo dizer: "Eu sei quem você é. Você também tem coisas com as quais se importa. Vamos dar um passo para trás. Você também não vai longe demais." Ishiro também entendeu o significado do Zetsunegro e disse: "Sem problemas." Zetsunegro sinalizou diretamente para um clone de Zetsu branco ir até o local onde estavam guiando Obito e recuperar um pergaminho. Ao ouvir isso, um clone de Zetsu branco se enterrou no chão e desapareceu. Pouco tempo depois, o clone de Zetsu branco reapareceu e jogou um pergaminho para Ishiro. O corpo principal de Ishiro não se moveu. Um de seus clones pegou o pergaminho, verificou para confirmar que não havia problema e só então o entregou a Ishiro. Ishiro guardou o pergaminho e disse: "A transação foi concluída. Preciso ir. Por favor, abra caminho." Ishiro sabia, naturalmente, que a coleção de Madara não poderia ser só isso. Mas era o suficiente. Ele não queria pressionar Obito demais. No entanto, Ishiro ainda pensava de forma muito simplista em Obito. Ao vê-lo prestes a partir como se nada tivesse acontecido após a transação com o Zetsunegro ser concluída, Obito, incapaz de se conter por mais tempo, imediatamente ativou o Kamui e desapareceu do seu lugar. Ishiro se assustou. De novo. Ele rapidamente ficou em alerta. No entanto, desta vez, Obito não veio em sua direção, mas sim para o outro lado, onde havia um tubo branco. Obito conectou o tubo diretamente ao clone de Zetsu branco que o envolvia. Ishiro estreitou os olhos. Ele vai tomar emprestado o poder da estátua de Gedo? Isso vai ser um problema. Como esperado, com o aumento de poder da estátua Gedo, a velocidade de recuperação de Obito aumentou imediatamente. E sua força e velocidade aumentaram imediatamente em um nível. Neste momento, os dois clones que Ishiro usará originalmente para conjurar a liberação de luz ainda não haviam desaparecido. O clone de água entre eles conjurou imediatamente o jutsu da chuva impetuosa, cujo alvo era o cano branco conectado à estátua de Gedo. O clone da liberação de relâmpago encarou Zetsunegro em guarda. Mas naquele momento, dezenas de clones de Zetsu branco apareceram de repente. Eles uniram seus corpos para bloquear a onda de ataques do clone de água de Ishiro. Depois desse golpe, Ishiro não teve mais chances de atacar aquele cano novamente porque naquele momento, Obito já havia despachado seu clone de água na velocidade mais rápida e chegado na frente de seu corpo principal. Embora as habilidades de combate de Obito não tivessem melhorado, sua força era muito maior. Diante dos ataques de Ishiro, ele quase sempre usava força bruta para pará-los. Embora as habilidades de combate corpo a corpo de Ishiro fossem superiores às de Obito, elas não estavam em um nível imbatível. Embora houvesse uma diferença entre os dois, Obito conseguia compensá-la completamente com força bruta. Desta vez, Ishiro estava em desvantagem.
vantagem. Se não fosse pelo fato de estar no modo sábio, com seu taijutsu e ninjutsu muito mais fortes do que o normal, ele simplesmente não teria sido capaz de bloquear essa onda de ataques. No entanto, Ishiro teve oportunidades. Após o período inicial de dificuldade de adaptação, Ishiro rapidamente dominou o novo ritmo de combate. Embora a velocidade e a força do Obito atual fossem maiores que as dele, por causa de sua conexão com a estátua Gedo, Obito parecia incapaz de se transformar. Dessa forma, o que Ishiro enfrentava era apenas uma versão enfraquecida do quarto Raikage. Após mudar sua mentalidade, Ishiro rapidamente começou a jogar em seu próprio benefício. Primeiramente, Ishiro podia voar. Embora o salão fosse fechado por todos os lados, já que precisava acomodar a estátua de Gedo, o espaço era grande o suficiente para Ishiro usar o jutsu da pedra leve, pesada para se esquivar. Em segundo lugar, Ishiro conhecia ninjutsu. Embora as paredes de estilo terra, uma após a outra, não conseguissem deter Obito, ocasionalmente conseguiam atrasá-lo um pouco. Ao contrário de Obito, que lutava apenas com força bruta. Além disso, Ishiro também usava uma ou duas liberações de relâmpago, liberações de água ou genjutsus de tempos em tempos. Obito, que carecia de experiência em combate, embora sua força e velocidade superassem em muito as de Ishiro, ainda assim foi gradualmente colocado em desvantagem por Ishiro. Enquanto a batalha continuava, quando Ishiro estava prestes a lançar um contra-ataque, Obito de repente avançou em direção à arte sábia. Jutsu da chuva dirigível de Ishiro como se sua vida dependesse disso. Ishiro franziu a testa. Ele vai usar o Kamui? Se Obito usasse Kamui, ele inevitavelmente se desconectaria da estátua Gedo, e uma vez que ele perdesse o aprimoramento da estátua Gedo, com a velocidade normal de Obito, ele ainda achava que conseguiria mantê-la ali? O tempo era curto e não havia espaço para Ishiro pensar muito. Para evitar acidentes, Ishiro, enquanto mantinha o jutsu da chuva dirigível, também formou um selo de mão com a outra mão escondida na manga. Como esperado, Obito passou completamente ileso pela arte sábia, jutsu da chuva impulsionada de Ishiro. É Kamui, como esperado. O coração de Ishiro se acalmou. Ele só estava com medo de que algo que ele não entendia acontecesse. Espere. Ishiro, que estava prestes a relaxar, ficou subitamente chocado. Por que Obito continua tão rápido depois de usar o Kamui? Ishiro inconscientemente lançou o olhar para o cano branco atrás de Obito e da estátua de Gedo. Louco! Rangendo os dentes e proferindo duas palavras, Ishiro recuou com todas as suas forças. Porque naquele momento ele vira que Obito de fato usara Kamui, e não apenas em si mesmo, mas também havia transformado o tubo branco e a estátua de Gedo junto com ele. Embora a estátua de Gedo não tenha se movido, com a experiência de Ishiro, ele ainda descobriu alguns detalhes instantaneamente. Isso era algo que Ishiro não esperava. Embora Kamui fosse poderoso, com o poder ocular do único Mangekyou de Obito, capaz de atingir diretamente toda a estátua de Gedo, ele não queria sua vida? Ele não queria seus olhos? Ishiro havia previsto as possíveis táticas de Obito, mas não havia previsto que Obito já havia enlouquecido há muito tempo. Mas neste momento Obito, que havia se esquivado do jutsu sábio de Ishiro se transformando, já havia completado seu poder. Seu ataque já havia chegado. Capítulo 265. Diante do golpe de Obito a queima-roupa, Ishiro não teve tempo de se esquivar. Sem surpresa, foi atingido diretamente no peito pelo soco de Obito. Rachadura. Ouviu-se um som de ossos quebrando, e o corpo inteiro de Ishiro foi lançado voando como uma flecha saindo da corda de um arco. Peguei ele. Essa era a voz da metade Zetsu branco do rosto Yin Yang, mas a outra metade, Zetsu negro, sentiu que algo estava errado. Ele olhou novamente na direção em que Ishiro foi arremessado e imediatamente gritou. Não, ele está tentando correr. Acontece que a direção em que Ishiro foi lançado era exatamente onde ficava a saída. No entanto, Obito, lembrado por Zetsu negro, não o perseguiu. O estado atual de Obito era péssimo. Usando Kamui a força para fazer toda a fase da estátua de Gedo junto com ele, a condição atual de Obito não era melhor do que na história original, quando metade de seu corpo foi esmagado por pedras. Se não fosse pelo fato de que sua conexão com a estátua de Gedo ainda estava intacta e a estátua estava constantemente reparando seus danos, Obito já poderia ter morrido, e seu Mangekyou provavelmente teria ficado cego devido à imensa reação negativa. Quanto a Ishiro, impulsionado pela força do soco de Obito, ele rapidamente escapou do salão, suportando a dor intensa e voando desesperadamente para fora. Ishiro sabia que Obito estava em péssimo estado, mas ainda assim não ousou ficar para trás para matá-lo. Primeiro, Zetsu negro ainda não havia feito nenhum movimento. Segundo, Obito estar vivo era claramente benéfico para ele e para Iwagakure. E o mais importante, o próprio Ishiro estava agora à beira da morte. Ishiro era um típico ninja do tipo ninjutsu. Levando um golpe de força total, potencializado pela estátua de Gedo de frente, seria normal morrer na hora. Mas no momento em que Obito se transformou, Ishiro sentiu que algo estava errado e conteve o movimento. Ele aplicou uma camada de escudo de liberação de porcelana em si mesmo, assim como Gaara fez ao lutar contra Rock Lee na história original. Essa camada de porcelana bloqueou a grande maioria do dano de Ishiro. A força restante ainda era fatal para Ishiro. Se não fosse por sua resistência a dano ser muito maior do que o normal no modo sábio, o Ishiro atual já seria um cadáver. No entanto, o modo sábio também foi encerrado pelo soco de Obito. O Ishiro atual havia esgotado quase completamente seu chakra. Enquanto voava, Ishiro enfiou várias pílulas do soldado na boca sem ousar parar por um momento. Ele usou o jutsu da rocha leve, pesada para voar a uma altitude elevada na velocidade máxima e então voou em direção a Iwagakure sem olhar para trás. Um dia depois, Ishiro voou de volta para Iwagakure. Seu chakra se esgotou e após descer de altitude na entrada da vila, ele não conseguiu mais manter o jutsu da pedra leve, pesada e caiu na frente dos dois Chunin que guardavam o portão.
Quando Ishiro acordou, estava em um quarto de hospital em Iwagakure. Ao seu lado estavam 4 pessoas, um esquadrão completo da Anbu. Ao ver Ishiro acordar, o líder do esquadrão Anbu disse algo a alguém do lado de fora da porta, e Ishiro ouviu várias pessoas saindo apressadas. Estou seguro. Com essa situação, Onoki deve ter providenciado que muitos esquadrões da Anbu ficassem de guarda. Completamente aliviado, Ishiro perguntou ao líder do esquadrão: por quanto tempo fiquei inconsciente? O líder do esquadrão disse: Conselheiro Ishiro, você ficou inconsciente por 3 dias. Seus ferimentos ainda não estão totalmente curados. Por favor, não se mova. O ninja médico chegará em breve. Assim que a voz do líder do esquadrão baixou, a porta foi aberta. O chefe do departamento médico, Nakata Hajime, e vários ninjas médicos entraram rapidamente. Ao ver Ishiro acordado, Nakata Hajime deu um suspiro de alívio. Acordar significava que Ishiro estava completamente fora de perigo. Nakata Hajime não desperdiçou palavras e imediatamente, junto com os outros poucos, examinou minuciosamente o corpo de Ishiro. Depois que Nakata terminou seu exame, Onoki, Ikura e os outros conselheiros também chegaram. Nakata disse: Senhor Tsuchikage, o conselheiro Ishiro está fora de perigo. Os ferimentos do conselheiro Ishiro são duplos. Um deles é um golpe fatal no peito e o outro é exaustão de chakra. Este último não é mais um problema grave após esses poucos dias de descanso. O primeiro é um problema maior, mas o físico do conselheiro Ishiro se fortaleceu muito ao longo dos anos, e sua capacidade de recuperação também é impressionante. Contanto que ele descanse bem, não será um grande problema. Ao ouvir isso, Onoki e os outros respiraram aliviados. Para ser sincero, 3 dias antes, eles estavam muito assustados com o estado miserável de Ishiro. Onoki havia ordenado que toda a vila entrasse em estado de alerta naquele momento. Dada a condição de Ishiro naquele momento, todos pensaram que ele estava sendo perseguido por algum indivíduo do nível Kage. Agora que Ishiro estava acordado, todos queriam entender os detalhes da situação imediatamente. Depois de um tempo após Nakata ter tratado mais um pouco dos ferimentos de Ishiro, todos os ninjas médicos deixaram o quarto do hospital. A Anbu recuou para fora do quarto para ficar de guarda. Ishiro também começou sua conta. Segundo Ishiro, ele havia encontrado a localização do conflito Konohakiri, mas não interveio a princípio. Só mais tarde, quando um ser poderoso usando uma máscara espiral apareceu e massacrou todos os ninjas da névoa, Ishiro agiu, deixando um selo rastreador naquela pessoa. Depois, Ishiro descreveu brevemente seus ganhos na base de Madara Uchiha e o processo de sua batalha com Obito. Depois de ouvir isso, todos digeriram silenciosamente as informações contidas na experiência de Ishiro. Ninguém se importava com a forma como Ishiro receberá a notícia ou porque ele havia preparado um selo de rastreamento com antecedência. Todos tentavam adivinhar quem era o dono daquele enorme salão subterrâneo, qual era o seu propósito, a identidade do misterioso homem mascarado e qual o nível de sua força. Principalmente quando Ishiro mencionou seu Mangekyou Sharingan de formato especial, todos ficaram em silêncio. Depois de um longo tempo, Onoki finalmente disse: Ishiro, pelo que você disse, essa pessoa só tem um Mangekyou Sharingan? Durante a batalha, embora ele tenha se comunicado com aquele monstro gigante, ele não usou o deus demônio aterrorizante que Madara Uchiha usou naquela época? Ishiro assentiu. Embora eu não tenha visto o deus demônio que Madara usou, eu o vi nos arquivos da vila. Não é o mesmo monstro daquela base, os dois devem ser coisas diferentes. Acho que o deus demônio de Madara deveria ser seu jutsu ocular, enquanto o monstro que encontrei deveria ser uma entidade física. É que embora eu pudesse sentir uma forte força vital dentro daquele monstro, também senti que ele era apenas uma coisa morta. Quanto ao motivo pelo qual a pessoa misteriosa que também tem um Mangekyou Sharingan não usou o deus demônio em batalha, acho que é porque ele só tem um Mangekyou Sharingan. Ikura esfregou o ponto entre as sobrancelhas e disse: o mundo ninja já não era pacífico. Agora a situação se complicou ainda mais. Primeiro, o Rinnegan apareceu na Terra da Chuva, e agora o Mangekyou Sharingan apareceu. Eu sempre sinto que algo grande vai acontecer no mundo ninja. Todos concordaram com as palavras de Ikura. Também sentiram que as mudanças no mundo ninja nos últimos anos tinham sido rápidas demais. A frequência de grandes guerras ninja no passado estava longe de ser tão alta, e o número de potências de nível Kage que surgiram no passado era muito menor do que naqueles anos. Não apenas isso, mas vários eventos importantes também ocorreram um após o outro no mundo ninja ao longo dos anos. Seja com uma pessoa desertando ou com conflitos internos naquela família. Ishiro, você tem algum palpite sobre a identidade dessa pessoa misteriosa? Perguntou Saka. Ele era o responsável pela inteligência, então era o mais sensível nesse aspecto. Ishiro hesitou por um momento e disse: tenho um palpite. Ao ver que todos imediatamente voltaram o olhar para ele, Ishiro continuou com um sorriso amargo. É só um palpite. Nem eu mesmo acredito nesse palpite. Embora aquela pessoa misteriosa possua um Mangekyou Sharingan, suas habilidades de combate são muito desajeitadas. Até eu consegui suprimi-lo com Taijutsu. Depois de matar os ninjas da névoa, ele segurou aquela ninja de Konoha e ficou distraído por um longo tempo. Então eu acho que essa pessoa misteriosa pode ser o recentemente falecido Obito Uchiha, aquele discípulo de Namikaze Minato. Ao ouvir as palavras de Ishiro, Saka e os outros ficaram perplexos. Saka subconscientemente disse: impossível. Aquele garoto Uchiha, eu tenho uma impressão dele. As informações indicam que ele tem uma idade muito menor que a sua e a do Ikura. E quando ele morreu em batalha, sua força era, no máximo, a de um Chunin. Ishiro assentiu e disse: é por isso também que eu disse que isso é só um palpite.
Nesse momento, Mei disse, o olho que essa pessoa misteriosa possui é o direito, correto? Lembro-me de que o último relatório de inteligência mencionou que o discípulo de Namikaze Minato, aquele garoto ataque, recebeu um Sharingan, e era justamente o olho esquerdo. Não era. Ao ouvir Mei dizer isso, todos sentiram um sobressalto. Aquele ninja que espancara Ishiro, um Kage, até quase matá-lo, seria mesmo Obito Uchiha? Temos informações detalhadas sobre Obito Uchiha? Qual é o talento dele? Perguntou Onoki imediatamente. Ishiro deu um sorriso amargo e disse, como esse Obito Uchiha era a ponte para facilitar as relações entre a facção do Hokage e a facção dos Uchiha em Konoha. Li suas informações. Quando ele se formou na Academia Ninja, ele era o último. Chiado. Após uma série de suspiros, Onoki disse, será que foi por causa do Sharingan? O Sharingan fez com que sua força avançasse a passos largos? Mas isso é muito exagerado. Depois de um tempo. Ishiro, você disse que esse Obito Uchiha, vamos chamá-lo assim por enquanto. Ele vai voltar para Konoha? Ikura fez uma pergunta. Com exceção de Ishiro, os outros primeiro ficaram atordoados e depois reagiram. Isso mesmo. Se essa pessoa fosse realmente Obito, então ele era um ninja de Konoha. Depois que ele retornasse a Konoha, a força de Konoha inevitavelmente aumentaria. Mas, de acordo com Ishiro, ele havia visto pessoalmente seu próprio companheiro de equipe, Kakashi, matar outro companheiro de equipe, Rin Nohara. Ele ainda retornaria a Konoha? Se ele ainda pensava em retornar para Konoha, então por que ele não voltou com Kakashi depois de matar todos os ninjas da névoa? Se ele não voltaria para Konoha, qual seria sua atitude em relação a Konoha? Seria ódio, afeição ou indiferença? Deixando de lado a estátua de Gedo. Só o fato de ele possuir o Mangekyou significava que sua postura era digna de Uzkage de todas as principais vilas ocultas se esforçarem para ponderar. Ishiro pensou por um momento e respondeu, imagino que ele provavelmente não voltará. É difícil dizer quem salvou Obito antes, mas essa pessoa definitivamente não está do mesmo lado que Konoha. Enquanto falava, Ishiro tirou uma garrafa de sua bolsa de ferramentas. Dentro havia um par de Sharingan. Estes são os olhos que tirei do velho naquela base. Eles também são um par de Sharingan, mas não sei se esses olhos são do Mangekyou. Onoki pegou o par de Sharingan carmesim com as mãos trêmulas e perguntou, essa pessoa poderia realmente ser Madara Uchiha? Ishiro balançou a cabeça e disse, não sei. Aquela pessoa já estava morta quando cheguei lá. Enquanto falava, Ishiro descreveu a aparência de Madara. Embora a pessoa fosse muito mais velha pelas características faciais, ele ainda lembrava um pouco o Madara Uchiha de antigamente, a voz de Onoki tremeu levemente. Ishiro não queria que o assunto se estendesse muito a Madara, então ele começou a retirar os despojos da viagem um por um. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Essas coisas foram roubadas dos corpos daqueles ninjas da névoa. Obito Uchiha era muito instável emocionalmente na época e não se interessava por essas coisas, então tive sorte. A maior parte da colheita de Ishiro desta vez veio dos ninjas da névoa. Ao verem esses itens, Onoki e os outros apenas assentiram, sem prestar muita atenção. Ikura, por outro lado, examinou cuidadosamente os pergaminhos de ninjutsu entre eles, escolhendo os que a vila não tinha em sua coleção. Ele também marcou alguns ninjutsus de liberação de água que a névoa havia coletado e que eram mais fortes que os de Vagakuri. Em seguida, Ishiro pegou as coisas que havia obtido do porão de Madara Uchiha, incluindo o Uchiha Gunbai, as espadas dos 7 espadachins, as anotações de Madara e uma parte do corpo da estátua de Gedo. Onoki não olhou para as outras coisas. A primeira coisa que pegou foi o Uchiha Gunbai. Depois de respirar fundo, disse, não há engano. É esta coisa. Esta coisa tem a capacidade de refletir ninjutsu. Esta é a arma que Madara Uchiha usava em batalha naquela época. Ao ouvir isso, Ikura largou o pergaminho em sua mão e também voltou seu olhar para o Uchiha Gunbai. Ele disse, podemos usar isso? Onoki balançou a cabeça e disse, eu também não tenho certeza. Podemos tentar. Dizem que Madara uma vez o usou para refletir um ninjutsu de nível S. Então Onoki pegou o pergaminho de Madara e começou a lê-lo. Ishiro continuou tirando coisas. Essas são as coisas que ganhei de Kakashi Ataque. Acerto. E isto, Ishiro tirou outro pergaminho de selamento. Uma criatura viva está selada neste pergaminho. Uma criatura viva mágica. É branco puro e parece uma pessoa. Vi muitas dessas criaturas naquele porão. Depois de mortas, elas se transformam em árvores. Sua velocidade de movimento no subsolo é extremamente rápida. Como descrever? Deve ser ainda mais rápido que o Nintaijutsu de liberação de relâmpago do quarto Raikage. O mais importante é que essas coisas têm habilidades de ocultação muito poderosas, capazes de se esconder dentro de grandes árvores. Sem um forte talento sensorial, mesmo que essa coisa esteja escondida bem ao nosso lado, não seríamos capazes de descobri-la. Se o mestre deles era Madara Uchiha, então Madara provavelmente usou essas criaturas brancas para coletar informações sobre o mundo ninja todos esses anos. No entanto, a força dessa coisa não é alta, no máximo no nível Chunin. Quando chegar a hora, podemos construir alguns lugares completamente isolados do solo, liberá-la e estudá-la cuidadosamente. Suspeito que essa coisa esteja relacionada à liberação de madeira do primeiro Hokage. Todos assentiram, não tocaram no pergaminho e continuaram a examinar os despojos de guerra de Ishiro. Depois de um tempo, Saka exclamou de repente, olha, o que é isso? Todos, incluindo Ishiro, fixaram o olhar no pergaminho na mão de Saka. Como Ishiro estava meio deitado na cama do hospital, não conseguia enxergar nada e só podia estar ansioso. Os outros se reuniram para olhar. Depois de um tempo, Mei gritou, Deus Voador do Trovão? Esse é o método de treinamento do Deus Voador do Trovão? Ao ouvir isso, Ishiro também quase pulou. Deus Voador do Trovão? De onde veio o Deus Voador do Trovão? Poderia ter sido obtido de Kakashi? Mas antes que Ishiro pudesse perguntar, Saka disse, não é o Deus Voador do Trovão completo.
Deve ser um método para testar a aptidão na prática do deus voador do trovão. Onoki acrescentou. Isso também é um tesouro. Embora esta coisa não seja um método de treinamento completo para o deus voador do trovão, é suficiente para aprender ninjutsu de espaço-tempo e começar. Ikura disse. Ishiro acabou de dizer que aprendeu isso com Kakashi, discípulo de Namikaze Minato. Faz sentido. Minato provavelmente queria testar se seu discípulo tinha talento para praticar o deus voador do trovão. Além disso, essa coisa contém muito conhecimento sobre jutsus de selamento. Pela sua estrutura, parece um selo do clã Uzumaki, disse Ikura com alguma incerteza. O jutsu de selamento de Onoki era muito mais forte que o de Ikura. Ele assentiu em afirmação. Isso mesmo. Namikaze Minato é realmente um gênio. Ele está usando métodos de jutsu de selamento para explicar o deus voador do trovão. Mas ele contém não apenas conhecimento de jutsu de selamento, mas também conhecimento de jutsu de invocação. Saka disse. É uma pena que as 7 espadas que Ishiro obteve da névoa ainda estejam sendo pesquisadas. Nossa pesquisa sobre jutsus de invocação ainda não produziu resultados. Caso contrário, poderíamos tentar praticá-los. Onoki balançou a cabeça e disse, não podemos aprender. O conteúdo relacionado ao ninjutsu espaço-temporal aqui não é muito grande. Ainda está longe do verdadeiro deus voador do trovão. Seria ótimo se tivéssemos um objeto físico para comparação. Ouvi dizer que quando Minato usa o deus voador do trovão, ele usa uma espécie de kunai gravada com uma fórmula de jutsu. Seria ótimo se pudéssemos conseguir essa coisa para a pesquisa. Ouvindo isso, Ishiro disse, Kakashi tinha uma das kunai do deus voador do trovão de Minato. Eu estava com medo de que Minato chegasse de repente, então selei a kunai e a escondi. Mas não ousamos levá-la para estudar. E se Minato assentir e se teletransportar para nos matar? Onoki assentiu e disse, é verdade. É uma pena que não tenhamos o marcador do deus voador do trovão do segundo Hokage, Tobirama Senju, daquela época. Caso contrário, poderíamos usá-lo para pesquisas. Mei disse, o segundo Hokage morreu nas mãos dos ninjas de Kumo. É possível que Kumo tenha o marcador do deus voador do trovão dele. Podemos trocá-lo com eles? Onoki pensou por um momento e disse, a esperança. Se Namikaze Minato não tivesse aparecido no mundo ninja, definitivamente não conseguiríamos. No momento em que perguntássemos, a nuvem certamente adivinharia que queremos pesquisar o deus voador do trovão. Mas com um relâmpago amarelo por aí, se coletarmos o marcador do deus voador do trovão de Tobirama Senju, a nuvem só pensaria que estamos procurando uma maneira de combater o deus voador do trovão. Mesmo que seja só para que nós e Konoha nos machuquemos, eles vão nos dar. Mas é certo que farão uma exigência exorbitante e nos farão sangrar. Mei assentiu e começou a calcular qual preço seria apropriado para trocar pelo deus voador do trovão da nuvem. Depois de um tempo, Onoki e os outros terminaram de ler o pergaminho inteiro. Só então chegou a vez de Ishiro, que esperava ansiosamente na cama. Pegando o pergaminho de Ikura, Ishiro imediatamente começou a lê-lo. Deus voador do trovão. O ninjutsu que quase todos os fãs de Naruto em sua vida passada mais esperavam. Após ler algumas linhas, Ishiro confirmou uma coisa. Este não era de fato o pergaminho de treinamento para o deus voador do trovão. No entanto, a introdução ao ninjutsu espaço-temporal ali contido era de grande valor para Iwagakure. Depois de aprender o conteúdo, seria impossível conjurar o deus voador do trovão, mas não era impossível desenvolver um jutsu para teletransportar objetos, como a Vila das Nuvens. Depois de lê-lo cuidadosamente, Ishiro descobriu que a descrição de Minato sobre o jutsu de selamento também tinha seus pontos únicos, o que deu a Ishiro muito conhecimento novo. Isso é ótimo. Vou fazer uma cópia para Yuran Kawazoi mais tarde. A garotinha fez uma contribuição desta vez. Vou me candidatar a uma recompensa de missão de nível S para ela mais tarde. No entanto, além da parte do jutsu de selamento, Ishiro não conseguia entender o resto. Ele não havia participado da pesquisa da vila sobre jutsu de invocação, então também não conseguia entender essa parte do conteúdo. Quanto à parte final, sobre ninjutsu de espaço-tempo puro, Ishiro estava ainda mais confuso, sem saber do que se tratava. Após fechar o pergaminho, Ishiro disse, eu basicamente não entendo isso. Lorde Tsuchikage, vocês entenderam? Onoki balançou a cabeça e disse, eu também não tenho talento para ninjutsu de espaço-tempo. Também não consigo entender. Ikura e os outros também balançaram a cabeça, indicando que não entendiam. Ishiro pensou por um momento e disse, Lorde Tsuchikage, por que não mostramos aos alunos da Academia Ninja? Podemos fazer algumas perguntas para ver se algum deles tem talento para ninjutsu de espaço-tempo. Onoki assentiu e disse, desta vez, não apenas os alunos da Academia Ninja serão testados, mas também aqueles que já são ninjas. Sabemos muito pouco sobre ninjutsu espaço-temporal. Não importa quem, independentemente da idade e do talento, contanto que tenham talento nesta área, devem ser cultivados com a máxima prioridade. Sim, todos, incluindo Ishiro, assentiram. Saka disse, Senhor Tsuchikage, parece que a pesquisa sobre jutsus de invocação também precisa ser intensificada. Anteriormente, Iwagakure não havia investido muitos recursos na pesquisa de jutsus de invocação. Afinal, o maior propósito da pesquisa da vila era apenas o Byakugan, e naquele momento não havia risco de o Byakugan se perder, então os recursos investidos não eram muitos. Mas agora a situação era diferente. Não só o ninjutsu espaço-temporal era uma área em branco para Iwagakure, mas mais importante, Konoha havia produzido um relâmpago amarelo. Mesmo que fosse apenas para encontrar uma maneira de combater o deus voador do trovão, a vila precisava investir muito em pesquisas. Onoki concordou com a cabeça e então instruiu Mei a alocar mais recursos para a equipe de pesquisa de jutsus de invocação. Nesse momento, Ishiro disse, Senhor Tsuchikage, a equipe de barreira foi de grande ajuda desta vez, especialmente minha discípula, Yuran Kawazoi. Ela criou um método para eu rastrear Obito Uchiha. Gostaria de me candidatar a uma missão de rank S para ela.
Onoki pensou por um momento e concordou dizendo, tudo bem. Dê a Yuran Kawazoi uma missão de classificação S e dê a todos os ninjas Chunin e superiores da equipe de barreira uma recompensa de missão de classificação B. Onoki estava muito generoso agora. Deixando de lado outras coisas, apenas os recursos que Ishiro havia obtido da névoa eram quase suficientes para cobrir essas despesas. Quanto ao ninjutsu de espaço-tempo, as anotações de ninjutsu de Madara, um par de Sharingan que poderia ou não ser o Mangekyou, um clone de Zetsu branco que poderia ser pesquisado em busca de coisas desconhecidas e uma parte do corpo do 10 caudas, o valor dessas coisas era imensurável. Tudo bem, você deve descansar e se recuperar agora. Não pense em sair, Onoki instruiu Ishiro especificamente no final para não causar mais problemas. Embora Ishiro frequentemente trouxesse surpresas, também havia muitos sustos. Onoki temia que um dia Ishiro se matasse. Desta vez, porém, Ishiro não concordou. Ele pensou por um momento e disse, Lord Tsuchikage, quero continuar praticando o Jutsu Sábio. Acredito que o Jutsu Sábio deve ser capaz de aumentar minha velocidade de recuperação. Onoki ficou atordoado. O Jutsu Sábio tinha esse efeito? Mas depois de pensar um pouco, ele também reagiu. Parecia que sim. Ao entrar no modo sábio, a força física aumentaria e haveria uma mudança qualitativa na resistência. Uma recuperação mais rápida também era normal. Tudo bem então. Mas você precisa estar acompanhado pela Anbu quando praticar o Jutsu Sábio. Você não pode ficar por aí sozinho. E não pode sair da vila até que seus ferimentos estejam completamente curados. Onoki não se opôs, apenas deu algumas instruções. Ishiro assentiu prontamente. Assim que Onoki e os outros partiram, Ishiro chamou Anbu que o guardava para ir praticar o Jutsu Sábio. Capítulo 267. O corpo de Ishiro estava ferido e seus movimentos eram prejudicados, então ele foi extremamente cuidadoso ao praticar o Jutsu Sábio. Felizmente, o treinamento para o modo sábio enfatiza a imobilidade, não o movimento, então o impacto não foi significativo. Depois de passar mais tempo se preparando do que o normal, Ishiro entrou suavemente no modo sábio. Após entrar no modo sábio, Ishiro pôde sentir claramente o chakra sábio reparando lentamente seu corpo danificado. O chefe do departamento médico, Nakata Hajime, que havia chegado à área de treinamento do Jutsu Sábio com Ishiro, começou a verificar constantemente o corpo de Ishiro depois que ele entrou no modo sábio. Isso é incrível. Conselheiro Ishiro no modo sábio, seu corpo parece ser continuamente curado por uma técnica da palma mística enfraquecida. E o que é mais eficaz do que a técnica da palma mística é que essa cura é sistêmica. O chakra sábio está até ajustando autonomamente as partes do seu corpo que foram distorcidas pelo golpe forte. Originalmente, para que seus ferimentos se recuperassem completamente, estimei que levaria pelo menos um mês, e durante esse mês, você não poderia fazer exercícios excessivamente extenuantes. E depois de um mês, para restaurar seu poder de combate anterior, você ainda precisaria de algum treinamento de reabilitação. Mas nesse ritmo, acho que você se recuperará em menos de 5 dias, e nem precisará de nenhum treinamento de reabilitação. Ishiro ficou radiante ao ouvir isso. Excelente! Sua escolha naquela época de praticar o Jutsu Sábio primeiro, em vez de desenvolver um Kekkei Genkai primeiro, foi de fato correta. A ajuda que o sábio Jutsu deu a Ishiro foi imensa. O ponto mais importante era que o sábio Jutsu havia melhorado sutilmente a força física de Ishiro. Assim como Nakata havia dito no quarto do hospital, a força física atual de Ishiro havia melhorado consideravelmente em comparação com antes. O talento físico de Ishiro não era alto. O Jutsu Sábio compensava essa deficiência, impedindo que seu corpo limitasse seu crescimento. Claro, a melhora em sua força física também se deveu aos fatores de seu Kekkei Genkai e Kekkei Touta. De fato, sua decisão naquela época estava correta. O maior uso do modo sábio não era a explosão de poder durante a batalha, mas a modificação do corpo em tempos normais. Na história original, a abordagem de Naruto Uzumaki e Jiraiya estava errada. A abordagem dos 3 grandes sábios das regiões sábias era o verdadeiro caminho. Comparar o modo sábio com o poder de combate era um desperdício imprudente de uma dádiva divina. Pelos próximos 5 dias, Ishiro entrou continuamente no modo sábio para se recuperar enquanto também organizava sua colheita desta viagem. Desta vez, ele havia obtido alguns ninjutsus que a vila não tinha, bem como alguns que eram mais completos do que os registrados pela vila. Todos esses ninjutsus exigiram que Ishiro dedicasse tempo à sua organização. Esta oportunidade de absorver a experiência de outros países era rara. Durante uma grande guerra ninja normal, nenhum ninja de qualquer país carregaria tantos pergaminhos de ninjutsu consigo. Os ninjas da névoa desta vez também não esperavam ser completamente aniquilados. Caso contrário, não teriam carregado tantas coisas consigo. Muitos dos pergaminhos que Ishiro confiscou dos ninjas da névoa eram, na verdade, recompensas dadas a eles por Kirigakure após terem prestado serviços meritórios na última grande guerra ninja. No final, tudo isso acabou beneficiando Iwagakure. Além desses pergaminhos, Ishiro entregou a maioria dos outros itens, incluindo o Uchiha Gunbai, o Sharingan e o clone do Zetsu branco. Mas Ishiro também guardou algumas coisas. Uma delas foi a espada que ele havia obtido de Madara Uchiha. O próprio Ishiro não era um ninja de combate corpo a corpo, mas entre seus muitos discípulos alguns eram. Ishiro guardou 2 das espadas. Ele deu um deles para Kawakita. O talento de Kawakita se especializou em técnicas de espada, mas, naquela época, Iwagakure não tinha muita base nessa área. Então seu crescimento foi mais lento do que o de seus 2 companheiros, Shiko Tomoe e Kageyama Ri. Mais tarde, porém, Ishiro levou a Terra da Chuva para encontrar Anzo. Sob a orientação de Anzo, Kawakita rompeu seus grilhões e encontrou seu próprio caminho. Nos últimos 2 anos, a força de Kawakita havia melhorado rapidamente. Entre os 3 discípulos do primeiro esquadrão de Ishiro, Kawakita havia completado uma recuperação.
Sua força agora dominava Shiko e Kageyama, e ele era considerado um dos mais fortes entre os Jounin de Wagakure. Além disso, nesses 2 anos, Kawakita desenvolveu sucessivamente muitas técnicas de espada de nível C e várias de nível B. Ele tinha um leve ar de mestre número 1 em técnicas de espada de Wagakure. Entregar a espada longa de Madara para Kawakita foi muito apropriado. A outra espada longa, Ishiro deu a Takumi. Takumi também era um ninja de combate corpo a corpo. Embora não fosse especialista em técnicas de espada, como alguém que se destacava em velocidade, sempre lutou em coordenação com uma espada longa. Portanto, entregar a outra espada longa a Takumi também foi bastante apropriado. Falando nisso, Ishiro aprendeu energia de lâmina com Kawakita, o que lhe deu um poderoso método de ataque de combate corpo a corpo em seus primeiros dias. E do lado de Takumi, Ishiro, como professor, também aprendeu muito. Takumi estava desenvolvendo e aperfeiçoando um conjunto de técnicas de combate corpo a corpo, uma técnica para esquivar e se esquivar a curta distância. Ishiro vinha prestando bastante atenção, ocasionalmente dando alguns conselhos e também adaptando-as ao seu próprio uso, em coordenação com sua própria manipulação da gravidade. Embora Takumi ainda não tivesse completado seu desenvolvimento, a ajuda dessa técnica também foi um fator para que Ishiro conseguisse obter vantagem em sua batalha contra Obito Uchiha. Além desses itens externos, o que Ishiro mais dedicou nos últimos dias foram as anotações de ninjutsu de Madara Uchiha. Madara Uchiha era a existência mais próxima de um sábio desde a era mitológica do mundo ninja. Ishiro dava grande importância às suas anotações de ninjutsu. As anotações sobre ninjutsu Kizetsu branco lhe deu pareciam muito comuns para ele. Não envolviam a liberação yin yang mais profunda e falavam apenas de ninjutsu em geral, mas ainda assim eram extremamente preciosas para Ishiro. Ultimamente Ishiro costumava levá-los para ler. Não se podia dizer que ele ganhava algo em cada leitura, mas pelo menos, isso abria uma nova linha de pensamento para seu próprio treinamento de ninjutsu. Ishiro tinha a sensação de que se ele gastasse mais tempo reorganizando os ninjutsus que havia aprendido, muitos ninjutsus cujos selos de mão ele não conseguia mais simplificar antes poderiam agora ser simplificados ainda mais. Não apenas isso, mas Ishiro calculou que depois de entender completamente essas notas de ninjutsu, lançar o mesmo ninjutsu com a mesma quantidade de chakra produziria um poder muito maior. Acontece que como ele estava se recuperando durante esse período, seu chakra sábio estava todo usado para se recuperar dos ferimentos. Então Ishiro não teve a oportunidade de praticar. O que Ishiro não sabia era que não era só ele que tinha esse sentimento. Onoki, Ikura e o Jounin que havia sido aprovado por Onoki para ler essas notas, todos tinham o mesmo sentimento. No entanto, o maior ganho de Ishiro durante sua recuperação não foram essas coisas, mas o modo sábio. Nesses poucos dias, como seu chakra sábio foi usado para curar seus ferimentos, Ishiro precisou extrair chakra e entrar no modo sábio repetidamente. Então sua proficiência no modo sábio havia melhorado bastante. E talvez porque ele estava usando o chakra sábio para curar, a afinidade de Ishiro pela energia natural também aumentou muito. Em 5 dias, Ishiro sentiu que seu modo sábio havia progredido rapidamente. Isso lhe deu um impulso. Deveria encontrar alguém para espancá-lo, até quase a morte novamente? 5 dias depois, os ferimentos de Ishiro estavam completamente recuperados. Após notificar o Onoki, os Zambu que o protegiam foram dispensados sucessivamente, e Wagakure finalmente suspendeu seu estado de alerta. Mas nessa época, Ishiro propôs fazer uma viagem à Terra dos Rios. Diante do inquieto Ishiro, Onoki ficou sem palavras, mas não se opôs, apenas dizendo a Ishiro para não confiar muito em ninjas de outros países. Ishiro queria aproveitar o fato de Obito ainda não ter contatado Nagato para ter uma boa conversa com os 3 membros da Akatsuki. Desta vez, Ishiro não voou diretamente para a Terra dos Rios usando o jutsu da rocha leve, pesada, mas primeiro fez uma viagem para a Terra da Chuva, que ficava entre a Terra dos Rios e a Terra da Terra. Como as informações mostraram que Danzou de Konoha parecia estar causando problemas na Terra da Chuva recentemente, e sob a influência de Danzou, Anzo também parecia estar um tanto inquieto. Ishiro não conseguia entender direito o Anzo atual. Por que você está tão apegado ao poder? Você claramente possui um poder incomparável na Terra da Chuva, mas não consegue controlar completamente as forças armadas de um único país. E ainda pensa em expandir sua esfera de influência dessa forma? Quando a Akatsuki ascendeu no País da Chuva, Anzo confiou em Konoha para manter sua autoridade. Após a saída da Akatsuki, ele confiou em Wagakure. Agora que Danzou estava se mostrando assertivo novamente, Anzo queria confiar em Konoha novamente. Ishiro não entendia qual era a utilidade do poder obtido ao ser apoiado por outros. Entretanto, como Danzou estava na Terra da Chuva e Anzo estava inquieto, Ishiro naturalmente não poderia entrar na Vila Oculta da Chuva como da última vez. Ishiro circulou algumas vezes fora da Vila Oculta da Chuva. Fez contato com os ninjas da inteligência na Terra da Chuva e aprendeu sobre o progresso da cooperação entre Danzou e Anzo. Pelas informações, parecia que Anzo havia fechado alguns acordos com Konoha. O contato entre Vila da Chuva e os ninjas de Konoha tinha sido muito frequente ultimamente. O número de ninjas de Konoha realizando missões na Terra da Chuva também havia aumentado consideravelmente em comparação com antes. Anzo, Ishiro olhou para a Vila Oculta da Chuva e balançou a cabeça. Claramente sem força ou recursos, mas ainda assim desejando, deixando sua ambição correr solta. Então Ishiro não permaneceu na Terra da Chuva e voou diretamente para a Terra dos Rios.
Originalmente, a próxima parada de Ishiro era a vila oculta nos rios, mas quando ele voou para a fronteira da Terra da Chuva, perto da Terra dos Rios, ele de repente descobriu uma figura familiar abaixo, Juzou Biva. O que atraiu a atenção de Ishiro no ar foi ninguém menos que um dos antigos 7 espadachins ninja, Juzou Biva. Após a derrota dos 7 espadachins ninja por Might Dui, Juzou Biva não retornou a Kirigakure com Fubuki Suikazan, mas optou por desertar. Ishiro não prestou atenção ao paradeiro do desertor Juzou. Juzou não tinha muita presença na história original. Seu único papel era bloquear uma bijudama com sua vida em troca da de Itachi Uchiha. Ishiro suspeitava seriamente que Juzou pudesse estar sendo controlado pelo genjutsu de Itachi naquele momento. Caso contrário, porque um ninja rebelde, cuja coragem havia sido abalada, tomaria uma atitude tão tola? De qualquer forma, ele estava sendo controlado pelo genjutsu de Itachi ou sendo morto pela trama. Ishiro não esperava encontrar Juzou ali. Depois de pensar por um momento, ele ainda voou para baixo. A força de Juzou era apenas a de um Jounin de elite. Quando não estava prestando atenção, não conseguia avistar Ishiro no alto. Mas quando Ishiro diminuiu a altitude, ainda percebeu que algo estava errado. Segurando sua lâmina do carrasco horizontalmente, Juzou gritou em voz baixa: "Quem está aí?" Sua primeira reação foi que os Zambu da névoa tinham vindo para caçá-lo. Então ele primeiro observou os arredores em busca de névoa e se havia algum movimento incomum nas áreas aquáticas próximas. No entanto, após olhar ao redor, Juzou não encontrou nada de anormal. Depois de um tempo, Juzou finalmente percebeu que a luz no ar à sua frente era um tanto estranha. Ao ver que havia sido descoberto por Juzou, Ishiro não escondeu mais sua figura e dissipou diretamente seu jutsu de camuflagem. Jutsu de pedra leve, pesada, o ninja de Iva? Você é a raposa de Iva, Ishiro? Juzou era originalmente um Jounin de elite da névoa. Ele tinha conhecimento natural sobre as informações de várias potências do mundo ninja, então adivinhou a identidade de Ishiro na primeira tentativa. Ishiro ficou atordoado. Ele conhecia muito bem Juzou. Para ser mais preciso, conhecia muito bem os 7 espadachins ninja. Há muito tempo, os 7 espadachins ninja o ajudaram a obter um Byakugan. Não muito tempo atrás, eles o ajudaram a obter 4 de suas espadas. Mas nas 2 vezes, Ishiro se escondeu no escuro, e Juzou não fazia ideia de que havia alguém atrás dele se aproveitando da situação. Então Juzou não reconheceu Ishiro. Após reagir, Ishiro rapidamente ajustou sua mentalidade. É verdade, não conheço os 7 espadachins ninja. Não posso deixar isso escapar. Você me conhece? Com a lâmina do carrasco em mãos, você deve ser um dos antigos 7 espadachins ninja da névoa, Juzou Biva, certo? Ouvi dizer que 4 de vocês, 7 espadachins ninja, foram mortos por um genin de Konoha, e um desertou. Conte-me sobre a situação com esse genin de Konoha. Após reagir, Ishiro rapidamente encontrou uma desculpa. Capítulo 268. Embora Ishiro estivesse buscando informações sobre o genin de Konoha, Might Dui, ele não esperava que Juzou Biva fosse capaz de lhe dar qualquer resposta. Sem mencionar que o próprio Juzou não tinha muita clareza sobre as informações sobre Might Dui. Mesmo que soubesse, não contaria a Ishiro. O que realmente interessava a Ishiro era o anel na mão de Juzou. Um anel vermelho, com um único caractere escrito, Su. Ishiro reconheceu este anel. Era o símbolo de um membro oficial da Akatsuki na história original. Mas por quê? Nesta vida, a Akatsuki estava indo bem, e Nagato não havia se voltado para o lado negro, então por que esse anel apareceria? A Akatsuki teria começado a recrutar ninjas rebeldes? Teria sido ideia de Yaiko? Ou teria sido algo que Nagato fez por conta própria? Ishiro olhou para as roupas de Juzou novamente. Elas não eram pretas com nuvens vermelhas. Então Juzou provavelmente não havia se juntado à Akatsuki atual. Nesse caso, não foi ideia de Yaiko? Juzou naturalmente desconhecia os pensamentos complexos de Ishiro. Ao ouvir a exigência direta de Ishiro para que ele entregasse informações sobre Might Dui, ficou instantaneamente furioso. Mesmo que você seja a raposa de Iva, está me subestimando demais. Sem dizer mais nada, Juzou brandiu sua lâmina do carrasco e lançou um ataque contra Ishiro. Nos relatórios de inteligência, Ishiro era um típico ninja do tipo ninjutsu. Juzou não tinha intenção de dar a Ishiro a chance de usar sua vantagem de ninjutsu de longo alcance. E Ishiro também queria usar Juzou para atrair Nagato, que estava nos bastidores, então não se conteve. Formou selos de mão, e vários ninjutsus lhe vinham à mente com facilidade. Arte sábia, liberação de relâmpagos, guia de relâmpagos. Arte sábia, liberação de água, onda de água furiosa. Ishiro não se conteve e começou com um ninjutsu combinado. Apoiando-se em sua velocidade de selo de mão, muito além do comum, Ishiro completou o ninjutsu combinado sozinho, sem a cooperação de um clone. Na história original, Hiruzen Sarutobi conjurou sozinho o Bala do Dragão de Fogo e a Bala do Dragão de Terra, criando um ninjutsu combinado de fogo e água. E naquela época, Hiruzen conjurava 2 ninjutsus de nível A. Ishiro ainda não conseguia atingir o nível de Hiruzen. Ele só conseguia usar ninjutsu combinado de nível C, nem mesmo de nível B. Mas Hiruzen, com suas décadas de experiência como professor de ninjutsu, conseguia lançar uma combinação de 2 ninjutsus de nível A. Isso continha a compreensão de Hiruzen sobre ninjutsu, que o atual Ishiro não tinha a menor chance de igualar. No entanto, Ishiro possuía o aprimoramento do modo sábio. Os 2 ninjutsus de nível C aprimorados pelo chakra sábio, alcançaram o nível A em poder. Portanto, essa onda de ataques de Ishiro não foi menos poderosa que a de Hiruzen na história original.
Após a combinação das duas artes sábias de nível C, Juzou ficou completamente perplexo. Sem hesitar, Juzou, que já havia escapado uma vez, não tinha barreiras mentais e escolheu fugir novamente. Mas parecia tarde demais para fugir. A cobertura do ninjutsu combinado de Ishiro era muito grande, e Juzou não era um ninja que se destacasse em velocidade. No final, Juzou não conseguiu escapar completamente do alcance do ninjutsu combinado Água Relâmpago. Ele foi atingido e ficou ferido imediatamente. Embora não tenha sido fatal, tendo aprendido uma lição com Ishiro em um único movimento logo no início, Juzou reconheceu claramente a distância entre os dois. Sem hesitar, Juzou canalizou o chakra diretamente para o anel com o caractere Su escrito, chamando por Nagato. Segundo o acordo, se Juzou precisasse contatar Nagato, bastaria injetar chakra no anel. Nagato então usaria a técnica do corpo da lanterna mágica para puxar sua projeção mental para frente. Mas se Nagato lançasse a técnica do corpo da lanterna mágica e Juzou não cooperasse, então Nagato saberia que Juzou estava em perigo e naquele momento, Nagato deveria ajudá-lo. De fato, após um curto período, Juzou sentiu a convocação da técnica corporal da lanterna mágica. Após recusar terminantemente, Juzou fugiu enquanto esperava por ajuda. Ishiro naturalmente sentiu os pequenos movimentos de Juzou. Ele não tinha pressa e deliberadamente diminuiu a velocidade de ataque. Outra onda de ninjutsu combinado, desta vez de vento e fogo. A liberação de vento de Ishiro não estava em um nível alto. Esta era uma boa oportunidade para usar Juzou para praticar. Entretanto, desta vez Ishiro lançou com a cooperação de um clone de fogo e seu corpo principal. Mas não importava como Ishiro alcançasse esse passo, Juzou estava em um sofrimento indizível. Será que isso tem um fim? Ninjutsu de combinação é tão barato? E como Ishiro conseguiu lançar esse ninjutsu de combinação de nível A tão rápido? Após a segunda onda de ninjutsu combinado, os ferimentos de Juzou foram ainda mais graves e neste momento, Juzou teve a sensação de que provavelmente não conseguiria resistir a uma terceira onda. Deveria ele jogar fora a lâmina do carrasco? Essa espada grande para combate corpo a corpo era completamente inútil contra esse nível de ninjutsu combinado, e seu peso também estava reduzindo sua velocidade de fuga. Felizmente, Juzou não precisou mais se preocupar com essa decisão. Como Ishiro deliberadamente pegou leve, os reforços que ele tanto esperava finalmente chegaram. O ninja vestido com uma túnica preta voou de longe, estendeu a mão e usou o Banshou Tenin em Juzou. Ao ver isso, Ishiro ficou atordoado. Dando um show? Dito e feito. Ishiro fingiu grande choque. Banshou Tenin? Nagato? Enquanto gritava, ele voou em direção àquela pessoa. O recém-chegado também ouviu a voz de Ishiro. Seu coração se agitou e ele reconheceu Ishiro. Mas antes que ele pudesse falar, Ishiro viu seu rosto. Então Ishiro ficou primeiro atordoado, depois furioso, gritando: "Você não é Nagato. Quem é você?" Então Ishiro apontou para os olhos dele e gritou: "Você roubou os olhos de Nagato." Então, o enfurecido Ishiro começou seu ataque de ninjutsu. Clone de Ishiro, arte sábia. Liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Corpo principal de Ishiro, arte sábia. Liberação de vento, avanço. O ninjutsu combinado de vento e fogo reapareceu. No entanto, o ninjutsu combinado que havia deixado Juzou em um estado lastimável não foi muito difícil para este painel do caminho Deva bloquear. Shiha Tensei. O caminho Deva estendeu a mão e interrompeu o ninjutsu combinado. Ao ver o caminho Deva usar a habilidade do Rinnegan, Ishiro pareceu ainda mais furioso. Ele formou um selo com a mão esquerda, liberação de porcelana, chuva de kunai. Enquanto isso, seu clone conjurava continuamente a liberação de fogo. O caminho Deva naturalmente não tinha medo desses ataques, ocasionalmente usando Banshou Tenin e Shiha Tensei para interferir. Mas ele não conseguia encontrar uma oportunidade para contra-atacar sob o ataque contínuo de Ishiro. Afinal, o conhecimento de Ishiro sobre esses dois ninjutsus era profundo o suficiente. Ele conhecia suas características e fraquezas. Os ataques contínuos impediam que o caminho Deva liberasse suas mãos. A balança da vitória começou a pender a favor de Ishiro. Se essa tendência continuasse, não demoraria muito para Ishiro trilhar o caminho Deva. Entretanto, depois que a batalha continuou por um tempo, quando ele estava prestes a vencer, Ishiro parou de repente. O Rinnegan tem muitas habilidades, mas você só conhece uma. Você é uma marionete criada por Nagato, disse Ishiro com absoluta certeza, mas seus olhos estavam fixos no caminho Deva, como se temesse receber uma resposta que provasse que seu julgamento estava errado. O caminho Deva ficou em silêncio por um momento, depois abriu a boca e disse: "Sou eu." Ishiro deu um suspiro de alívio, mas sua postura cautelosa não relaxou. Nagato sabia o que Ishiro estava esperando, então estendeu a mão e disse: "Um minuto." O canto da boca de Ishiro se contraiu. Nagato se referia ao intervalo de tempo em que Ishiro aprenderá Shiha Tensei pela primeira vez. 1 minuto. Após confirmar sua identidade, Ishiro olhou para Juzou novamente, parecendo querer dizer algo, mas estava se segurando. O caminho Deva sem virar a cabeça, disse a Juzou: "Juzou, você pode ir e cumprir sua missão primeiro." Juzou respirou aliviado, sabendo que havia escapado do desastre hoje. Ele não tinha a mínima vontade de perguntar sobre o que Nagato e Ishiro iriam conversar. Os segredos entre ninjas daquele nível eram inacessíveis. Depois que Juzou partiu, Ishiro usou o jutsu da pedra leve, pesada para voar em direção ao caminho Deva, e encontrou um lugar para se sentar. O caminho Deva também se sentou em frente a Ishiro. Os dois sentaram-se frente a frente. Por um momento Ishiro ficou um tanto sem fala. Depois de um tempo foi Ishiro quem falou primeiro. "Nagato, você fundou uma organização diferente da Akatsuki. Você acha que os ideais da Akatsuki estão incorretos?" Nagato não esperava que Ishiro falasse sobre isso.
Ele pensou que Ishiro explicaria a questão de Jiraiya. Depois de pensar por um momento, ele disse, sinto que depois que Akatsuki entrou na Terra dos Rios, seu desenvolvimento parece ter chegado ao limite, incapaz de expandir sua influência ainda mais. E a paz que esperávamos não chegou. Antes que esta guerra eclodisse para evitar que a Terra dos Rios fosse arrastada para a guerra, nossa Vila Oculta dos Rios também iniciou os preparativos para a guerra. Essa abordagem não é diferente da de Anzo antes, mas não sei mais o que fazer. Só mais tarde, quando o quarto Kazekage decidiu enviar tropas pela Terra da Chuva, compreendi que só a força que inspira medo pode trazer paz. Se a Terra dos Rios não tivesse 2 indivíduos de nível Kage, eu e Yaiko, a Terra do Vento, poderia ter escolhido enviar tropas pela Terra dos Rios. Uma vez que isso acontecesse, a Terra dos Rios poderia ter se tornado a próxima Terra da Chuva, e os civis da Terra dos Rios também não teriam paz. Ishiro analisou a lógica de Nagato e então entendeu o que ele queria dizer. Embora o atual Nagato não tivesse se voltado para o lado sombrio, algumas experiências ainda o levaram a usar a força para oprimir todas as nações, para trazer paz ao mundo ninja sob a supressão de sua força incomparável. Ishiro não respondeu imediatamente, mas ficou em um longo silêncio. Depois de um longo tempo, Ishiro disse, entendo. Quando os conheci naquela época, fiquei comovido com o desejo de paz de vocês. Mas com o passar do tempo, sempre fiquei preocupado que um dia eu trilharia um caminho completamente diferente do de vocês. Porque descobri há muito tempo que as ideias de Yaiko são muito subjetivas. Há muita gente ambiciosa no mundo ninja. Elas não abrirão mão facilmente do poder que tem nas mãos, nem da ambição que tem no coração. Veja Anzo, por exemplo. Ele não consegue controlar nenhuma Vila Oculta da Chuva, nem uma Terra da Chuva, e mesmo assim não consegue deixar de querer participar da grande guerra ninja, vindo da direção da Vila Oculta da Chuva. Acredito que não demorará muito para que Anzo lidere a Vila Oculta da Chuva para se juntar à guerra. Por Anzo, podemos ver que essas pessoas ambiciosas não enxergarão a razão tão facilmente. É que eu não esperava que você tivesse encontrado seu próprio caminho um passo à minha frente. Yaiko provavelmente ainda não sabe da sua escolha. O caminho Deva estava em silêncio. Ishiro estava certo. Nagato não queria se separar de Yaiko, mas também sabia que Yaiko não concordaria com seus métodos. Ishiro disse, não sei se sua abordagem está correta, mas ter mais um caminho, mais um vislumbre de esperança, também é bom. No entanto, o meu eu atual não concordará com a sua abordagem. Continuarei a seguir as minhas próprias ideias para alcançar a paz no meu coração. Após uma pausa, Ishiro disse, Nagato, vamos fazer um pacto. Não vamos ter nenhum conflito entre nós. Vamos cada um trilhar seu próprio caminho primeiro. Se um dia todos os ninjas e vilas ocultas que obstruem a paz forem derrotados por nós, então poderemos decidir qual método seguir. Assim como Madara Uchiha e Hashirama Senju naquela época. Eles trilharam um caminho juntos para estabelecer aldeias ocultas e encerrar o período dos reinos combatentes. Eles derrotaram seus inimigos em comum juntos. Depois disso, os ideais de Madara e Hashirama entraram em conflito, mas os dois não iniciaram uma guerra. Em vez disso, escolheram lutar um contra um. Hashirama venceu, e o mundo ninja foi transmitido de acordo com os ideais de Hashirama até hoje. Eu, você e Yaiko, nossas ideias não são completamente as mesmas, mas nosso desejo pela paz é o mesmo. Podemos primeiro fazer o máximo que pudermos de acordo com nossas próprias ideias. Podemos derrotar nossos inimigos comuns juntos, e então nós três podemos decidir entre nós, para ver qual método é mais adequado para governar o mundo ninja. Nagato não esperava que Ishiro dissesse tal coisa. Depois de pensar por um momento, ele disse, tudo bem, mas você precisa me ajudar a persuadir Yaiko. Não quero perder esse vínculo. Ishiro balançou a cabeça e disse, Nagato, na verdade, você não conhece Yaiko tão bem quanto eu. Acredite ou não, contanto que você diga a Yaiko seus pensamentos de forma séria e completa, Yaiko não se oporá a você. Yaiko tem um grande amor. Ele sabe que cada um tem suas próprias ideias. Ele não vai te repreender, não vai te abandonar, só vai tentar te persuadir. Se você for razoável o suficiente, se realmente for a favor da paz no mundo ninja, então Yaiko, pelo contrário, te apoiará. Nagato ficou em silêncio. Ele disse, entendo. Depois de um tempo, Nagato continuou. Você está vindo para a Vila Oculta dos Rios? Ishiro assentiu e disse, sim, eu estava vindo originalmente para encontrar todos vocês. Então você deveria ir. Ainda tenho negócios a tratar na fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra da Chuva, disse Nagato, levantando-se para ir embora. Vendo o caminho Deva prestes a partir, Ishiro perguntou, Nagato, qual é o nome desta organização que você criou? O caminho Deva não se virou e disse diretamente, Akatsuki Sombria. Capítulo 269. Na Vila Oculta dos Rios, no escritório do líder Yaiko, os quatro Yaiko, Nagato, Konan e Ishiro estavam sentados conversando. Yaiko estava feliz com a chegada de Ishiro. Era verdade que Jiraiya era o mentor dos três, mas Ishiro também era um companheiro que Yaiko reconhecia. No entanto, Yaiko ainda olhava para Nagato com alguma preocupação, temendo que Nagato e Ishiro entrassem em conflito. Ishiro sabia o que Yaiko estava pensando. Olhou para Nagato e perguntou, Nagato, você vai dizer isso ou eu devo dizer? Yaiko ficou atordoada, olhando para Nagato com uma expressão confusa. A mão de Konan, que segurava um tsuru, apertou-se, e ela olhou para Nagato com certo pânico. Ao contrário da natureza desinformada de Yaiko, Konan realmente sentiu a mudança em Nagato. Só que Nagato não lhe contou, e ela tinha medo de perder aquela amizade tão duramente conquistada, então nunca contou a Yaiko. Konan escrevendo para Ishiro dessa vez estava na verdade com a vaga esperança de que Ishiro pudesse ajudar a reconciliar Yaiko e Nagato. Na percepção de Konan, Ishiro, assim como Jiraiya, era especial para os três. Não importava o que os estranhos dissessem, era inútil, mas as palavras de Ishiro e Jiraiya eram diferentes. Ela sentia que Nagato e Yaiko poderiam ouvir suas palavras.
Jiraiya já estava morto, então Conan só podia depositar suas esperanças em Ishiro. Acontece que Conan não esperava que Ishiro revelasse o que mais a preocupava assim que ele abrisse a boca. Nagato hesitou por um momento e disse, eu mesmo direi. Então, sob o olhar curioso de Yaiko, preocupado de Conan e inexpressivo de Ishiro, Nagato começou a relatar seus pensamentos. Depois de um longo tempo, Yaiko abaixou a cabeça, sem dizer uma palavra. Conan estava ansiosa. Ela lançou um olhar ressentido para Ishiro, querendo confortar Yaiko, mas sem saber como. Ishiro, no entanto, balançou a cabeça, sinalizando para Conan não se preocupar. Depois de um tempo, Yaiko levantou a cabeça de repente com um sorriso no rosto. Haha, Nagato, você finalmente cresceu também. Na verdade, eu já esperava por esse dia há muito tempo. Na verdade, Ishiro também tem trabalhado duro pela paz no mundo ninja, mas o caminho que ele trilha sempre foi diferente do nosso. Nós e Ishiro não continuamos amigos? Como esperado. Ishiro deu um leve sorriso. Este era o verdadeiro Yaiko. Embora o enredo de Yaiko na história original não fosse extenso, o de Naruto era avassalador. Yaiko era como um Naruto de baixa especialização. Além de não ter tantos poderes quanto Naruto, ele não era diferente de um protagonista. Se ele fosse tão facilmente frustrado por contratempos, então Yaiko não seria Yaiko. Conan soltou um longo suspiro de alívio e de repente caiu na gargalhada porque podia sentir claramente que Nagato também havia dado um suspiro de alívio. Ao ouvir Conan rir, Nagato, que acabará de soltar um suspiro de alívio, corou de repente. Aquele vermelho quase combinava com seu cabelo. Ishiro achou engraçado, mas não ousou rir, porque Nagato não podia fazer nada contra Conan, mas podia espancá-lo. Yaiko também viu. Ele também riu bastante e disse, Nagato, que bom que você tem suas próprias ideias. Suas ideias também me trouxeram uma nova esperança. Nos últimos 2 anos, o desenvolvimento da Akatsuki tem sido muito lento, e a mentalidade de alguns membros também mudou. Nesse momento, a voz de Yaiko começou a ficar sombria. Claramente, a mudança na mentalidade dos membros da Akatsuki o deixou muito triste. Yaiko já quis mudar as coisas, mas seus esforços falharam. Embora Yaiko permanecesse firme em seu próprio caminho ninja, quando estava sozinho, não conseguia deixar de se perguntar, e se esse caminho estivesse errado? Teria ele decepcionado Conan e Nagato? Agora estava melhor. Nagato também havia encontrado seu próprio caminho ninja. Dessa forma, mesmo que seu próprio caminho estivesse errado, ainda havia uma chance. Originalmente, na visão de Yaiko, além de suas próprias ideias, apenas o caminho escolhido por Ishiro era uma oportunidade. Agora, com o caminho de Nagato adicionado, isso era algo bom. Embora os métodos de cada um fossem muito diferentes, sua intenção original para a paz do mundo ninja era a mesma. Então Yaiko, Nagato e Ishiro começaram a abrir seus corações e conversar livremente sobre suas ideias. E Conan, ao lado, observava com um sorriso bobo. Isso é ótimo. Nagato ainda é Nagato, Yaiko ainda é Yaiko, todos ainda estão juntos. Não há necessidade de se separar, e muito menos necessidade de conflito. Conan estava feliz sozinha, em um estado de torpor bobo. Mas Ishiro e os outros dois de repente voltaram seus olhares para Conan, surpresos. Estaria Conan prestes a atingir o nível Kage? Então o jeito ninja de Conan é proteger os laços entre todos. Será que esse laço também me inclui? Ishiro murmurou para si mesmo. Yaiko estendeu a mão e deu um tapinha em Ishiro, dizendo, claro que inclui você. Embora você não tenha crescido conosco, desde a fundação da Akatsuki, você sempre nos ajudou. Somos todos amigos com ideias semelhantes. Até Nagato, ao lado, assentiu após ouvir as palavras de Yaiko. Ishiro ficou perplexo. Então ele ocupava um lugar tão significativo no coração dos 3 membros da Akatsuki? Ishiro também estava tomado pela emoção. Durante todo esse tempo, Ishiro vinha, na verdade, usando a Akatsuki mais do que confiando nela. Só agora ele percebeu que os 3 membros da Akatsuki o haviam atraído para o grupo há muito tempo. Era ele mesmo que sempre se considerará um estranho. Depois de um longo tempo, Conan finalmente recobrou os sentidos. Ao ver os 3 olhando para ela, ficou um pouco tímida e abaixou a cabeça. Então, pensando que algo estava errado, ergueu os olhos e lançou um olhar feroz para os 3. Depois de serem encarados por Conan, os 3 desviaram o olhar desajeitadamente. Ishiro mudou rapidamente de assunto e disse a Nagato, Nagato, sua Akatsuki sombria está em fase de recrutamento e está com poucos homens. Posso me juntar a você. Quando você tiver gente suficiente, eu me demito. Yaiko ficou atordoado e deu um tapa na coxa. Isso mesmo. Podemos ajudar Nagato. Ele disse rapidamente, sim, Nagato, podemos nos juntar primeiro e ajudar você a construir a estrutura da organização. Eu também. Conan disse rapidamente, com medo de que os 3 a deixassem para trás. Ao ver os 3 olhando para ela, Conan disse rapidamente, vocês todos viram. Estou prestes a atingir o nível Kage. Não vou impedi-los. Os 3 ficaram encantados. Yaiko, você é o dragão de Jade da Akatsuki sombria. Conan, você é o tigre branco. Ishiro, você é a ursa maior. Antes de partir, Nagato fez 3 anéis e os deu a Ishiro e aos outros 2. Essa viagem à Terra dos Rios foi um grande sucesso. Ishiro resolveu com sucesso o conflito entre ele e os 3 membros da Akatsuki causado pelo incidente com Jiraiya. Conan, com sua força aumentada, deu a Ishiro mais um conjunto de anotações sobre a liberação de papel, enquanto Nagato compartilhava seus conhecimentos sobre Shiha Tensei e Bansho Ten com Ishiro. Yaiko não tinha nada para ajudar Ishiro em termos de treinamento. Claro, Ishiro não era de apenas receber e não dar. Ishiro compartilhou sua experiência no desenvolvimento de 3 Kekkei Genkai com os 3. Isso não foi muito útil para Yaiko, mas foi de grande ajuda para Conan, que também havia desenvolvido a liberação do papel, e ainda mais útil para Nagato.
que estava fundindo Yin e Yang. Acontece que Ishiro só podia compartilhar algumas de suas próprias ideias e experiências, mas não podia ensiná-los diretamente o método de desenvolvimento de uma Kekkei Genkai. Afinal, essas coisas pertenciam a Iwagakure. Além disso, o que deveria ter sido mais útil para os 3 membros da Akatsuki, especialmente Nagato, era o Jutsu Sábio. Mas Ishiro também não tinha qualificação para ensiná-lo. Embora o Jutsu Sábio de Iwagakure tenha sido desenvolvido sob a liderança de Ishiro, ele utilizava os recursos da vila. Para desenvolver o Jutsu Sábio, os recursos consumidos pela vila eram tantos que nem mesmo Mei, a vovó deusa da riqueza, conseguiu suportar. Poucos dias depois, Ishiro se despediu dos 3 membros da Akatsuki e retornou a Iwagakure. Após retornar a Iwagakure, Ishiro planejou treinar adequadamente por um período. Ele havia conquistado muitas coisas boas recentemente e agora precisava urgentemente de tempo para convertê-las em sua própria força. Seguindo seu ritmo original de aceitar novos discípulos a cada 2 anos, Ishiro deveria ter continuado a aceitar discípulos depois de um tempo. Mas desta vez, Ishiro não fez. Ele planejou tirar um ano de folga primeiro. Nesse ano, Ishiro decidiu primeiro assimilar adequadamente seus vários ganhos. Depois de contar a Onoki sobre sua ideia, ele rapidamente obteve aprovação. Então Ishiro começou um período de um ano de treinamento a portas fechadas. As tarefas de treinamento de Ishiro eram muito árduas. Primeiro, porque ele tinha lido as anotações de Madara sobre ninjutsu, Ishiro sentiu que todo o ninjutsu que ele tinha aprendido tinha melhorado um pouco. Então ele planejou reorganizar todo o ninjutsu que ele conhecia. Em segundo lugar, a combinação da liberação de porcelana com o jutsu de selamento também exigiu a pesquisa cuidadosa de Ishiro. O poder do jutsu de selamento era inquestionável. Ishiro acreditava que, teoricamente, não havia limite para o jutsu de selamento no mundo ninja. Então, Ishiro decidiu usar o tempo que havia planejado na infância para desenvolver o ninjutsu de liberação de água para desenvolver jutsus de selamento de longo alcance. Depois, havia o Kekkei Touta, a liberação de luz. A liberação de luz era o método de ataque mais forte de Ishiro no momento, e também seu único método de ataque poderoso. Como segundo Kekkei Touta ser desenvolvido no mundo ninja, Ishiro sentia que o futuro da liberação de luz ainda era promissor. Por isso, Ishiro desistiu completamente de investir tempo no desenvolvimento da liberação de tempestade. O próximo era o Jutsu Sábio. A importância do Jutsu Sábio dispensava explicações. Só o aspecto curativo já havia beneficiado imensamente Ishiro. Além disso, Ishiro também teve que praticar Shiha Tensei e Banshou Tenin, além de passar um tempo se adaptando ao aumento do alcance de percepção do seu olho da mente. Por fim, e mais importante, a missão principal que Ishiro havia estabelecido para si mesmo era absolutamente impossível de ser abandonada. Ishiro agora possuía um certo nível de pesquisa nos 5 atributos: água, fogo, relâmpago e terra. Entre eles, água e terra formavam a liberação de porcelana, água e relâmpago formavam a liberação de tempestade, e água, terra e relâmpago também formavam a liberação de luz. Portanto, os 3 atributos de água, terra e relâmpago não exigiram muito treinamento de Ishiro, mas os 2 atributos de fogo e vento ainda exigiam que Ishiro continuasse praticando. Entre eles, a proficiência no atributo fogo era administrável. O atributo fogo de Ishiro era seu 3º atributo, e seu nível de desenvolvimento não era inferior ao de seu atributo relâmpago, também mal alcançando o nível necessário para desenvolver uma Kekkei Genkai. Foi somente mais tarde que o atributo relâmpago participou tanto do desenvolvimento da liberação de tempestade quanto da liberação de luz. Então agora a proficiência do atributo fogo era muito menor que a do atributo relâmpago. Mas agora havia uma oportunidade. A especialidade de Madara era a liberação de fogo. Embora suas anotações de ninjutsu contivessem todos os tipos de atributos, a liberação de fogo era a mais numerosa. Ishiro sentia que havia muito espaço para melhorias em sua liberação de fogo, mas a maestria de Ishiro na liberação de vento estava longe de ser suficiente. A única liberação de vento que Ishiro ocasionalmente usava era a liberação de vento, avanço. Seu nível de desenvolvimento estava longe de ser suficiente para desenvolver uma Kekkei Genkai. Ishiro planejou desenvolver a liberação de fogo e a liberação de vento juntos, combinando os 2 para desenvolver um novo Kekkei Genkai. Sua discípula, Ogura Saki, estava trilhando esse caminho. A sabedoria de Ogura era muito confiável. Ela já havia formado uma certa base teórica, então Ishiro não precisava começar do zero, o que poderia economizar muito tempo. Essas tarefas de treinamento eram todas individuais de Ishiro. Além dessas tarefas individuais, Ishiro também teve que cooperar ocasionalmente com Yuran Kawazoi para desenvolver jutsus de selamento, prestar atenção ao desenvolvimento do genjutsu de Katsumata, orientar Dango no treinamento do jutsu sábio, aprender com as técnicas de movimento corporal de Takumi, aprender os selos de uma mão desenvolvidos por Kazumasa Yoshimura e orientar Takuhiro Uchiyama no treinamento de ninjutsu do tipo gravidade. Foi justamente porque suas tarefas de treinamento eram muito árduas que Ishiro decidiu tirar um ano de folga antes de aceitar novos discípulos. Capítulo 270. Um ano depois, uma nova turma de alunos da Academia Ninja estava prestes a se formar. Ishiro, após um ano de descanso, planejava aceitar discípulos novamente. Entretanto, havia outro assunto diante dele agora: a competição pelo 4º Tsuchikage. Para falar sobre a competição pelo 4º Tsuchikage, é preciso primeiro falar sobre a situação atual no mundo ninja. Nesse ano, como não houve grandes conflitos entre as várias partes, os grandes exércitos ninjas que estavam estacionados nas fronteiras já haviam sido dissolvidos há muito tempo. Depois de muitos anos, o mundo ninja havia retornado à paz. Todos os países faziam o possível para recuperar suas forças.
Foi também por causa dessa paz que muitos ninjas poderosos, que antes não tinham tempo para cuidar de suas famílias, coincidentemente quiseram aproveitar a oportunidade para deixar uma linhagem. O resultado foi o surgimento de muitas mulheres grávidas no mundo ninja. Apenas entre aqueles que Ishiro conhecia estavam a esposa de Kitsushi Shiden, a esposa de Namikaze Minato, Kushina Uzumaki, a esposa de Fugaku Uchiha, Mikoto Uchiha, e a esposa do quarto Kazekage Hasa, Karura. Essas ninjas que não estavam grávidas ao mesmo tempo na história original, pareciam ter marcado um encontro desta vez, todas escolhendo engravidar durante esse raro período de paz. Até Ikura e Uzumaki Yumi estavam considerando se deveriam aproveitar a oportunidade para se casar rapidamente e ter filhos. A ideia foi arquivada apenas por considerarem que Vagakuri estava passando por um período de transição da terceira para a quarta geração e temerem que algo pudesse acontecer naquele momento. Foi justamente por causa dessa rara paz no mundo ninja que Onoki decidiu aproveitar a oportunidade para passar seu cargo para a quarta geração. Ele estivera ocupado com assuntos administrativos durante todos esses anos e nunca tivera tempo para treinar. Agora que Vagakuri tinha um sucessor, Onoki também queria se recolher aos bastidores e organizar adequadamente suas experiências daqueles anos. No mínimo, Onoki sentia que tanto seu jutsu de liberação de poeira quanto o jutsu de sábio ainda tinham espaço para melhorias. Em termos de liberação de poeira, Onoki ainda não havia fundido completamente o chakra de liberação de poeira em seu próprio corpo. Quanto ao jutsu de sábio, Onoki sentia que no mínimo deveria ser utilizável em combate como o de Ishiro, mesmo que exigisse mais tempo de preparação prévia. Isso era aceitável. Entretanto, quanto à escolha do quarto, se seria Onoki, Men ou Saka, nenhum deles conseguiu se decidir. De fato, em termos de contribuição para a vila e visão de longo prazo, Ishiro foi naturalmente a primeira escolha. Agora que Ishiro havia aprendido o jutsu sábio e até mesmo o Kekei Touta, liberação de luz, escolher Ishiro deveria ter sido mais adequado. Mas Ishiro tinha um defeito fatal, era muito imprudente. Como Kage de uma aldeia, embora força e antiguidade fossem importantes, era preciso ter a capacidade de proteger a própria vida. O ponto mais constrangedor sobre Ishiro era que ele estava sempre gravemente ferido, o que deixava vários oficiais de alto escalão muito preocupados. Quando Ishiro ainda era conselheiro, se morresse em batalha, seria um golpe para a vila, mas não fatal. Mas se o quarto Tsuchikage morresse inexplicavelmente pouco tempo depois de assumir o cargo, como terceiro Kazekage naquela época, o golpe no moral da vila seria muito grande. O Kage de uma aldeia, mesmo que estivesse ferido, era um assunto extremamente sério. Portanto, o maior obstáculo para Ishiro ter sucesso como quarto Tsuchikage foi surpreendentemente seu próprio estilo de ação. Os hesitantes altos funcionários finalmente deixaram a decisão para as duas partes envolvidas, Ishiro e Ikura. Quando Ishiro e Ikura foram informados da decisão dos oficiais de alto escalão ao mesmo tempo, ambos se entreolharam consternados. Principalmente Ikura, de fato nos últimos anos, ele havia gradualmente perdido o desejo de competir pela posição de Tsuchikage. Ishiro o alcançou por trás, e até mesmo sua força o superou, o que fez a única vantagem de Ikura desaparecer completamente. No entanto, o que preocupava Onoki e os outros também fazia sentido. Então, depois que Ikura e Ishiro trocaram olhares, ambos pensaram em um acordo de muito tempo atrás. Então Ishiro falou, Senhor Tsuchikage, Ikura e eu tínhamos um acordo naquela época. Se houver uma chance de competir pela posição de quarto Tsuchikage no futuro, faremos com que nossos discípulos realizem uma disputa. Onoki ficou atordoado e disse, seus discípulos? Qual dos seus discípulos? Ikura havia aceitado apenas 3 discípulos, então Onoki não tinha perguntas. Mas Ishiro tinha discípulos demais, e foi por isso que Onoki perguntou. É claro que os 3 são do mesmo ano que os discípulos de Ikura, disse Ishiro. Saka disse, então você está dizendo que Shinya Matsutani, Ogura Saki e Takumi representam você e Ishiro, e Tatsunori Nakata, Anpei Araguchi e Daishi Moyama representam Ikura? Que os 6 façam uma luta, certo? Ishiro e Ikura sentiram ao mesmo tempo. Onoki pensou por um momento e disse, isso também serve. Se vocês dois brigassem e houvesse algum acidente, a perda da vila seria muito grande. No entanto, esses seus 6 discípulos parecem já ser Jounin, certo? Ishiro assentiu e disse, sim, Shinya Matsutani e seus 2 companheiros são Jounin há vários anos. Ikura também disse, Daishi Moyama seguiu o caminho de promoção do time de barreira e também é um Jounin. Os outros 2 também foram promovidos há muito tempo. Onoki ponderou por um momento antes de dizer, uma batalha entre 6 Jounins? Isso também serve. Então está decidido. Em 10 dias a partida será realizada. 3 contra 3, uma batalha para decidir o vencedor. Onoki, na verdade, não aprovava uma batalha entre 6 Jounins. Jounins não eram comuns, se algum se machucasse, seria uma perda para Iwagakuri. Mas comparados a 2 indivíduos de nível Kage como Ishiro e Ikura, esses eram problemas menores. Logo, uma notícia se espalhou rapidamente por Iwagakuri. Em 10 dias, os discípulos de Ishiro teriam uma disputa com os discípulos de Ikura. Essa disputa decidiria quem se tornaria o quarto Tsuchikage. Em um instante, toda a vila de Iwagakuri, não toda a terra da terra, ficou animada. Todos começaram a perguntar onde poderiam comprar ingressos para esta partida. Depois de esclarecer as identidades dos 3 discípulos que participavam do lado de Ishiro, todos imediatamente começaram a conduzir uma análise detalhada dos pontos fortes dos 6. Não faltaram pessoas capazes entre os espectadores. Logo após a notícia se espalhar, informações sobre os 6 foram divulgadas. O histórico de missão de cada um, em qual área se destacaram, quando se formaram, quando se tornaram Chunin e Jounin, sua história familiar, personalidade, hobbies e assim por diante.
Mesmo em lugares fora da vista de Ishiro e dos outros, grandes e pequenas casas de apostas foram abertas, e o número de pessoas fazendo apostas era infinito. Muitos comerciantes ricos e oficiais de alto escalão que não viviam em Iwagakure começaram a partir um após o outro, preparando-se para vir a Iwagakure e participar daquele raro e grandioso evento. Até o daimyo do país da terra declarou que viria pessoalmente assistir à batalha. Iwagakure tornou-se tão animada como se fosse ano novo. Com o aumento do fluxo de pessoas, a renda de Iwagakure disparou repentinamente, o que fez Mei, responsável pelas finanças, sorrir de orelha a orelha todos os dias. Depois que a notícia se espalhou para outros países do mundo ninja, embora ninguém tenha ido a Iwagakure para assistir, todos estavam se perguntando quem seria o vencedor final. As 4 grandes nações haviam entrado na era da 4ª geração, apenas Iwagakure restava. Todos estavam muito curiosos para saber quem seria o último Kage da 4ª geração, e enquanto o mundo exterior estava em comoção, em um restaurante de yakiniku em Iwagakure, Ishiro e Ikura estavam comendo com seus 6 discípulos em uma sala privada. Ishiro e Ikura pareciam relativamente relaxados. Ao contrário, os 6 que estavam prestes a participar da competição estavam todos um tanto nervosos. Shinya Matsutani sentiu-se muito injustiçado. Por alguma razão desconhecida, ele se tornou o centro das atenções. Agora toda a vila sabia que ele, Shinya, também era um ninja preguiçoso que gostava de comer. E o fato de poder se tornar um jounin adicionava um toque denso e pesado à aura de Ishiro como um professor renomado. Afinal, para ser capaz de criar uma criança tão desobediente, Ishiro era realmente digno de ser a raposa de Iwa. Todos automaticamente imaginaram inúmeras cenas de Shinya não querendo estudar e Ishiro travando uma batalha de inteligência com ele. Agora todos os pais que educavam seus filhos tinham um slogan: nunca seja como Shinya Matsutani. Você não tem um professor renomado como o Sr. Ishiro para guiá-lo. Observando a expressão sombria de Shinya, Ogura Saki riu baixinho. Ela pegou um pedaço de carne grelhada e o entregou ao gato ninja de Shinya, Koana. Koana agora havia sido criado como uma bola por Shinya, seu corpo inteiro era redondo, e sua expressão preguiçosa era exatamente a mesma que a de Shinya. Ao ver Koana daquele jeito, um termo naturalmente surgiu na mente de Ishiro: gato gordo laranja. Será que Koana conheceu Dango nesses 2 anos? O que será que Dango sentiria ao ver Koana, cujo corpo é ainda maior que o dela? Pensou Ishiro enquanto comia carne grelhada. No entanto, embora Koana fosse enorme e parecesse apenas um gato gordo, Ishiro sentia que o chakra em seu corpo era muito puro. Nesses 2 anos, Koana havia sido fortemente influenciado pela energia natural. Ishiro estimou que em mais alguns anos Koana também seria capaz de tentar praticar o jutsu sábio. Que irritante! Ishiro pensou enquanto esforço havia se dedicado a praticar o jutsu sábio. Mas aquele gato gordo, seguindo seu mestre, apenas comia e bebia todos os dias, e ainda assim havia crescido. Ishiro voltou seu olhar para Ogura Saki. Ele não prestava atenção naquela discípula há muito tempo. Não muito tempo atrás, quando Ishiro discutiu a fusão da Kekkei Genkai de vento e fogo com Saki, descobriu que ambos os atributos dela haviam atingido o nível necessário para treinar uma Kekkei Genkai. Entre eles, o desenvolvimento do atributo vento de Saki ultrapassou em muito o padrão mínimo para fundir uma Kekkei Genkai. Ishiro ainda se lembrava de que pouco tempo depois de se formar, Saki, que nem sequer havia aprendido muitos ninjutsus de nível C, havia incrivelmente completado o desenvolvimento de seu primeiro ninjutsu de liberação de vento de nível C. No ano passado, sob a orientação de Ishiro, Saki tentou fundir os 2 atributos do vento e do fogo. Quanto a Takumi, Ishiro era o mais à vontade. Talvez por não ter aprendido muito com Ishiro desde o início, o crescimento de Takumi se deu principalmente por meio de sua própria compreensão. Portanto, depois de deixar Ishiro, seu ritmo de crescimento nunca diminuiu. Ishiro tinha a sensação de que Takumi já havia atingido o limite do nível Jounin. Se tivesse outra oportunidade, ele poderia alcançar o nível Jounin de Elite. Falando nisso, entre os muitos discípulos de Ishiro, parecia que apenas Kawakita havia alcançado o nível de Jounin de Elite. Os outros, incluindo Shiko Tomoe e Kaji Yamahi, ainda eram apenas Jounin. Embora Ishiro não soubesse muito sobre os 3 discípulos de Ikura, ele tinha clareza sobre a situação geral deles. Anpei Araguchi era o mais forte, com poder de combate não inferior ao de Takumi. Além disso, por ser habilidoso em ninjutsu, e ninjutsu de múltiplos atributos, seu estilo era variado, e sua força geral era superior à de Takumi. Pode-se dizer que Anpei herdou o estilo de Ikura. Ele era um discípulo que Ikura cultivava desde que era um genin. O relacionamento deles era um pouco parecido com o de Namikaze Minato e Jiraiya. Mas, em comparação, a força dos outros 2 era muito inferior. Tatsunori Nakata era habilidoso na liberação da terra e tinha boas conquistas nela, mas o tempo e a energia que Ikura dedicou a ele foram muito menores do que Anpei. O relacionamento entre eles era um pouco parecido com o de Ishiro com seus discípulos, muito mais próximo do que o de um Jounin líder de equipe normal e seus subordinados, mas longe de uma herança de mestre-discípulo. O talento de Tatsunori não era particularmente extraordinário, então sua força atual era apenas média no nível Jounin, nada impressionante. Por fim, havia Dai Shimoyama. Ishiro tinha plena clareza sobre a situação de Dai. Dai havia quase abandonado seu poder de combate para se concentrar em pesquisar jutsus de selamento. Embora tivesse o título de Jounin, seu poder de combate era inferior ao de um Jounin. Então a comparação das forças dos 2 lados foi, em termos de força geral abrangente, o lado de Ishiro era mais forte. Em termos de força individual, o lado de Ikura tinha vantagem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.